Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína em código, aqui é a Ana. Olá, pequeno gafanhoto, aqui é Gustavo Guanabara do Rio de Janeiro. Há 20 anos, aprender sem sair de casa só era possível através de correspondência ou pela tela da TV. Quem não lembra das antigas revistas do Instituto Brasileiro ou do Telecurso 2000? Hoje, temos um mundo de possibilidades pela internet, desde cursos básicos de HTML a cursos de graduação. E nesse episódio, vamos falar sobre EAD na área de TI, com a ajuda de um convidado que ensina há mais de 10 anos pela internet e que fez e faz parte da vida de muitos de nós. Toca a vinheta, Miro! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. There's a revolution going on around the world. Data, night and day through a computer network called Internet. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre ensino à distância com uma pessoa estupenda, maravilhosa, que eu estou aqui, gente, quase não me aguentando, eu estou tremendo de emoção para falar dessa pessoa. E recebo com uma salva de palmas maravilhosas, Gustavo Guanabara! Muito prazer, cara, muito prazer em conhecer vocês e participar aqui do podcast de vocês, um grande prazer. Eu fico feliz com o convite e o mais legal, eu fico feliz com o convite de um assunto que eu sou apaixonado e nunca gravei sobre ele. Olha aí! Antes da gente entrar no assunto, eu só queria falar algumas coisas. Nem todo mundo me acompanha, né? Só acompanha mesmo Pode Programar. E então eu já fiz algumas participações e eu já comentei já que o primeiro podcast que eu ouvi, gente, foi lá para 2011, Guanacast. Para quem não sabe, a voz desta pessoa que embalou que me trouxe a como é que fala? Essa droga. A porta de entrada. É a porta de entrada para essa droga do podcast. O Guanabara é a maconha da Ana. Nossa! É. Muito legal a gente falar de educação à distância e maconha no mesmo programa. Gostei desse. Acho que tem tudo a ver. Eu só queria fazer um adendo na introdução que a Jessie fez, antes da gente ir para os assuntos de fato. A Jessie falou que cursos básicos de HTML há cursos de graduação. Eu quero fazer um adendo que a minha pós-graduação em Engenharia e Arquitetura de Software, ela foi EAD, minha pós-graduação. Cara, é o futuro. É o futuro. Sim. Todo mundo me xinga, todos os meus colegas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas todos os meus colegas de trabalho falam, cara, isso não tem futuro. Eu falei, não, isso não tem futuro não. Isso é o futuro. Exatamente. É o presente e é o futuro. Podem acreditar. Um dia vocês vão ouvir esse podcast e falar assim, esse cara tava errado, não. Espero que não demore muito para as pessoas já reconhecerem isso. É só pensar que a EAD é a Netflix da educação. Exatamente. Então, você estuda o que você quiser na hora que você quiser. Porque assim, é exatamente isso. Você via antes televisão. Você ligava a televisão e tinha lá o programa do Faustão, só passava no domingo, no horário, sei lá qual, que eu já não vejo Faustão há muito tempo. Mas você tinha o dia e a hora pra ver Faustão. A partir do momento em que começou o YouTube a disponibilizar os vídeos do Faustão ilegalmente, começou a ter Faustão a qualquer hora. E a partir do momento que chegou no Netflix e regulamentou isso, você pode assistir qualquer programa, menos o Faustão, óbvio, a hora que você quiser, na ordem que você quiser, na hora que você quiser. Melhorou isso no seu entretenimento? Leva isso tudo pra educação. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Hoje em dia, o consumo on demand é o que há. Sim. Não tem nem o que falar. Eu acho que isso é uma afirmação. Fato. Gustavo, como é que você prefere que a gente chame? Professor, não, Gustavo, por favor, Guanabara? não. Chama o que você quiser. Pode chamar até de João. Eu já tô Meu íntima. crush. Pode chamar de João. Eu já tô íntima. Eu vou chamar de meu crush, isso. Eu acho que seu marido não vai gostar um pouquinho só, mas... Não, é meu crush virtual, gente. Por favor, só que vocês entendam isso, porque alguns episódios a gente já falou que é o nosso crush, mas ele é nosso crush virtual, tá?
Mas, Guanabara, como é que foi que você começou com essa ideia? Porque eu te conheço lá do Guanacast. Sim. E depois eu vi que você ia também disponibilizar cursos em vídeo. Eu comecei com o Guanacast numa necessidade de produzir conteúdo. Eu tinha essa necessidade. Eu tinha os meus alunos em sala que falavam assim, cara, Guanabara, por que você não grava suas aulas e bota na internet? Na verdade, assim, começou a minha vontade porque meus alunos me enchiam a paciência. Eles faltavam a aula e eles falavam, pô, Guanabara, tem como você dar essa aula, explicar de novo que eu dava aula de PHP? Quer dizer, sempre dei aula de PHP. E aí eu... Olha aí o PHP rondando minha vida aí, ó. Exatamente. Um beijo pro pessoal do Dev na Estrada que adora o PHP também. E eu. E a Jessie, eu que não gosto. A Jéssica, ela tem uma parte muito ruim na história dela, que ela falou que o primeiro passo dela em PHP foi comigo. Verdade. Nos vídeos horrorosos. E olha então, que era, sei lá, 2010. Isso, então. Aquele vídeo, se eu não me engano, ele é de 2000... Nossa, não lembro. 2006? Ele é de menos de 2000. Não, acho que ele é de 2005. 2005, eu acho. Que isso? Eu acho. Tenho quase certeza. O que aconteceu naquele momento? Eu tinha a necessidade de colocar aulas no ar, porque os meus alunos enchiam minha paciência. Perdi uma aula, eu tinha que explicar tudo de novo. Aí eu usava um programa chamado Captivate. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele é o precursor do Camtasia, que todo mundo usa pra gravar tela hoje. Sim. Uhum. E o Captivate eu tinha que botar uns textinhos flutuando na tela, e foi isso que eu fiz. Botei disponível na internet, e aí chegou um momento em que minha empresa de hospedagem, que eu tinha na época, era uma empresa gringa, me mandou um e-mail dizendo assim, ó, seu site, suas aulas não... Seu site, né, seu conteúdo não pode mais ficar no ar, porque ele estourou o limite de capacidade. E, na verdade, eu tinha contratado um plano ilimitado. Eu falei, não tem... Que limite? Cadê a lógica disso aí? Não, mas o limite, ele é de tráfego e ele foi batido e não pode, você tem que passar por um plano mais caro. Só que eu não ganhava um tostão com isso. E eu tirei do ar. Antes de tirar do ar, eu descobri onde que tinha caído. Meu site tinha caído na página principal do Baixa Aqui. Naquela época, o Baixa Aqui era o rei da internet. Nossa, só tinha aquilo ali, só tinha aquilo. Guanabara, você tá vendo que você é porta de entrada pra muita gente. Nossa, mas é impressionante. Não, drogas pesadas. Por quê? Sim. Eu comecei a perceber que o meu vídeo, que era pra, sei lá, 70 alunos no máximo, já tinha tido quase, numa época em que não se falava de 1 milhão. Eu já tinha chegado a 500 mil de downloads. Caraca, era muita coisa naquela época. E hoje o pessoal preocupando com visualização de YouTube, hein? Isso, exatamente. E aí eu perdi o site, perdi total. E aí, uma vez, eu dando aula num lugar que eu trabalhava, e aí eu tinha uma palestra de um cara de hospedagem. Eu peguei meus alunos e levei pra lá. E aí, no final da palestra, o cara deu uma palestra super legal, que é o Cauê, que é um dos donos da Hostnet. E eu chamei ele pra almoçar. Eu falei, pô, vamos almoçar? Sem segundas intenções, eu juro, eu não queria levar meu site pra lá. Porque a Hostnet sempre foi conhecido como uma empresa que cobrava um pouco mais do que as outras. É um ótimo serviço, mas era caro. Aí eu falei com o Cauê, Cauê, pô, muito legal você ter tua empresa de hospedagem e tal. Eu tenho até um projeto que tá fora do ar. Ele, vamos levar pra Hostnet. Por que você não tá na Hostnet? Falei, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Ele, não, vem de graça. E aí eu coloquei. E ele achou uma coisa maravilhosa. E ele me chamou na Hostnet, 1 ano depois, quase, do site no ar. Quase 1 ano. Ele me chamou e falou assim, eu tenho um sonho que é te trazer pra trabalhar aqui. Falei, engraçado, eu tenho um sonho de trabalhar aqui. Ele, então, vamos juntar esses dois e a gente vai começar a trabalhar junto. E aí eu falei... Como a gente fala aqui em Minas, né? Juntou a fome com a vontade de comer, Exatamente. Aí eu falei, eu tô com um projeto que eu conheço uma galera há muito tempo, que é um amigo... São 2 camaradas meus, Alexandre e Dave, eles têm um podcast. Eu queria gravar um podcast também. Ele, pô, vambora. Falei, cara, mas é arquivo MP3, vai consumir muito mais do que as videoaulas. Ele, cara, vamos lá, eu monto um servidor só pra você. Você vai ter o que tem de melhor. A gente tá testando umas tecnologias e levamos o site pra Hostnet. E a minha alegria era que toda semana o site saía do ar. Por quê? Pera só um pouquinho. Volta só um pouquinho. Você falou de 2 pessoas aí que me soou familiarmente. Você falou Alexandre e Dave? Exatamente, que era o Jovem Nerd, que tinha começado há pouco tempo um podcast. E tinha começado há uns 7 meses, 8 meses. O meu podcast, ele foi não foi um dos primeiros, teve bastante. Teve a galera, o Gui Leite, a Garota Sem Fio, a Bia Kunze, um beijão pra Bia, tá passando por problemas de saúde graves. A Bia teve vários problemas. A casa dela pegou fogo também. Nós acompanhamos ela. A casa pegou fogo. Bia... A Bia tá precisando de força, porque olha... Eu estou sabendo dos seus problemas e eu tô fazendo de tudo pra te ajudar, Bia. Um grande beijo pra você. Você é uma pessoa especial na minha história também. Nós acompanhamos, eu participo lá do grupo do Telegram do
do Mundo Sem Fio lá, a gente acompanha, é com muito pesar que a gente vê essas coisas acontecendo, mas são coisas da vida, e que bom que ela tá conseguindo, pelo menos ela tá demonstrando uma serenidade. Sim. Não deve estar sendo nada fácil, mas é uma mulher forte. A gente também é doido pra gravar com ela, pra falar, porque eu, pelo menos, eu não sou diretamente da área de tecnologia, ela também não é. E eu acho que vai ser um tópico, sim, eu sou fisioterapeuta. Legal, muito legal. Então, assim, nessa época tinha a Bia, o Gui Leite, o Jovem Nerd começou, cara, mas muito no início, e eu falei com o cara... E o Christian também. O Christian do Escreva Café já tem mais de 10 anos. Sim. Então, assim, eu não fui o pioneiro, mas eu tava ali perto, sabe? E falando sobre um tema que... Você tava ali junto com eles, ajudando a capinar o lote. Tava. Sabe aquela história de velho? No início tudo era mato, eu capinei um lote ali. Eu capinei um lote grande ali, capinei. E aí, assim, começou a dar muito certo, sabe? A coisa de ensinar à distância. Aí eu, tentando promover meu blog, eu falei, vou criar Eu tava dando aula de HTML, os alunos me enchendo a paciência de novo, eu falei, vou gravar um curso de HTML agora. E gravei o curso de HTML que tá no YouTube até hoje, HTML4, não foi HTML5 que saiu depois, não. E deu muito certo, sabe? Eu tinha esquecido que eu tinha gravado aquele curso, quando eu olhei já tinha, mais uma vez, quase 1 milhão de visualizações. Eu falei, puta, esse negócio vai dar certo. E eu tava meio triste com podcast, sabe? Eu confesso que eu tava meio triste com podcast. E nesse momento, a minha vida profissional, né? Eu sou professor formado, sou licenciado e tudo mais, e eu era, nesse momento, coordenador de um instituto aqui no Brasil, ó, aqui no Rio de Janeiro, como é que eu vou chamar? É uma instituição de ensino à distância que juntava todas as universidades federais e estaduais do Rio de Janeiro. Eles criaram uma fundação, que é a Fundação CCERJ, e ele botou assim, tipo, o aluno lá do interior e tal, vocês estão na cidade, né? A Ana tá em BH, a Jéssica tá onde? Tô em Florianópolis. Imagina que todas as faculdades públicas dos locais, por exemplo, Floripa tem um monte de faculdades, vamos imaginar que não tivesse nenhuma. Aí a Universidade Federal, tava depois da ponte lá, não tinha um polo, não tem um polo aí em Floripa, vamos imaginar. Eles criaram um polo e a educação era toda à distância. E eu era coordenador dessa instituição, sabe? Que é a fundação, e eu coordenava o polo de Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro. Em que ano foi isso? 2010, por aí? 2012, 2011, 2012. Eu fui tutora de ensino à distância, mais ou menos nessa época, que era, e tinha relação direta com a universidade, então era de ensino de tecnologia para crianças, de hardware, software, era bem basicão, e era à distância, e eu era tutora desse pessoal, e era pessoal então, assim lá do interiorzão do Rio Grande do Sul, interiorzão de Santa Catarina, e às vezes mal eles tinham internet em casa, telefone, sabe, era bem complicado de fazer, e era mudo, bonito isso, esse né? tipo de coisa, mas era bem interessante, era muito legal. Você falou mudo, eu arrepiei aqui agora. O mudo é muito ruim, meu Deus do céu. Mas enfim, na verdade foi assim, eu fui fazer prova pra tutor. Eu queria ser tutor. Eu nunca tinha feito tutoria, nunca. Na verdade, a grana tava curta, o tutor, ele ganha um pouco menos que um professor, mas era o que tinha. Eu falei, não, vou fazer a prova porque é legal, né? E a educação à distância é um ramo novo e tal. Quando eu cheguei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a coordenadora dessa fundação foi minha professora de programação. Quando ela me olhou de fora, ela cutucou o coordenador, falou assim, aquele menino ali é bom, aquele garoto ali, ele tem potencial. Aí eles conversaram comigo, fizeram uma entrevista, eu fiz a prova, e o coordenador geral abriu o livro do Mário Monteiro, um livro de arquitetura, parou na página de cache. Aí ele falou assim, me dá uma aula de cache agora. E eu já tava, eu tava afiado, eu falei de LRU, falei de FIFO, LIFO, falei de tudo, todas as técnicas de manutenção de dados na memória cache. E ele viu que eu tinha potencial. Aí ele falou, você pode voltar amanhã e fazer uma outra entrevista? Eu falei, posso. Cheguei lá, chegou um cara me entrevistando em inglês, uma loucura. Aí eu comecei a me virar com ele, comecei a bater papo, não sei o que, ele, ok, pode voltar amanhã aqui pra conversar com a Morgana, que era essa professora. A Morgana falou o seguinte, olha só, você passou como tutor, você vai ser o coordenador de tutoria e você vai ser também tutor de inglês. Eu falei, não sei, mas eu não sou formado em inglês, cara. Ela, não, a gente não precisa de um cara formado em inglês, a gente precisa de um cara safo, só isso. E eu fiquei 4 anos trabalhando nessa instituição, direto, e eu era coordenador de tutoria, eu que decidia como era feita as avaliações, eu que aplicava a avaliação, levava de Angra dos Reis pro Rio, um malote de provas. E o mais legal
legal é que o CCERJ, por ser uma instituição pública, não é educação à distância como muitas educações à distância hoje em dia, que o aluno paga a mensalidade e ele só quer o diploma. Ele não quer nem quer nem estudar. Ele sabe que a distância é mais facinho, ele quer fazer porque é facinho. Nas nossas reuniões, o nosso coordenador falou, ó, se você aprovar um aluno que não tem condições de passar, você tá jogando o nome da Universidade Federal na lama. E aí você vai ser o prejudicado. Amigos. Mas eu era o catiço dos alunos, sabe? O cara tinha que saber tudo. E isso foi muito bom pra mim, sabe? E aí eu decidi que ser coordenador de tutoria ia me matar do coração, porque era estressante. Eu acho que nesse caso que você tá falando aí, eu acho que talvez seja mais estressante do que a educação presencial. Muito. Porque presencial você tá ali todo dia cavando aquilo ali, agora à distância você tem que subentender que o aluno tá se dando bem. Você tem que fazer, você tem que, com perdão da palavra, você tem que se estuprar de energia. Isso, pra você dar o melhor pro seu aluno que tá ali, que você nem sabe quem é direito. Além de dar aula, eu tinha que ligar pro aluno e falar, cara, você precisa vir à aula, cara, você vai ficar reprovado. Mas o maior trabalho não era esse. O maior trabalho era eu conseguir convencer as empresas dos arredores de que o nosso aluno era um bom aluno. Porque tem todo um preconceito, né? Muito, muito. Tanto que no diploma dele não vinha que ele fez à distância. Vinha como se ele tivesse estudado na Federal. Então, o público de Angra dos Reis, as empresas, era hotelaria, era TV a cabo. E aí, no início, foi mais um terreno que eu capinei. No início, era muito difícil eu falar que era um aluno de Angra, que ele tinha estudado numa instituição em Angra. Eles tinham preconceito com isso. Sim. Hoje em dia, graças a Deus, a rede de hotelaria de Angra dos Reis só quer contratar alunos dessa instituição, porque eles viram que é uma formação acima do normal, sabe? Então, isso é muito motivador, não é? Nossa, mas... E fazer parte disso, visitar a instituição depois de anos, e a mesma pessoa que tá dirigindo, a mesma diretora, né? Um beijão pra Marta, que é quem coordena aquilo tudo lá. A Marta falou, Guanabara, hoje deu certo muito por conta do nosso trabalho, da nossa relação. E ela sabe que eu larguei por causa dessa relação, sabe? Porque eu ia ter um piripaque, sabe? Eu ia ter um treco. E nesse momento da minha vida, eu tava com essa instituição, mas mais pra falindo do que pra funcionando, porque era uma instituição pública, dinheiro público não tava vindo direito, e eu não tinha aumentos, e eu tava me estressando. Na minha vida pessoal, eu estava me separando, eu era casado, eu estava me separando. Nossa, tenso essa parte, hein? Nossa. Se casado já é complicado, já tem toda uma complicação, separação é bem mais complicado. Então, eu tava me separando, e aí eu falei assim, não, vou jogar tudo pro alto, vou ganhar um salário menor, e dane-se. Sabe? E aí eu meio que desanimei do GuanaCast, meio que desanimei de um monte de coisa, mas eu fiquei com aquele bichinho da educação, sabe? Eu falei, eu vou fazer educação à distância. E aí eu comecei a ver que educação à distância, meio que aqui no Rio de Janeiro, não sei aí com a visão de vocês, até porque vocês fizeram, né? Falou aí a pós-graduação e tal, mas infelizmente ainda existe o preconceito de educação à distância, o aluno pagou, ele vai só pegar o diploma e se vira. Eu falei, não. Aqui é a mesma coisa também, tem esse estigma também. E aí eu quis fazer, eu falei assim, não, eu vou criar um projeto. Aí eu sentei com o Cauê, o mesmo cara que acreditou no meu projeto de 500 anos atrás, lá do podcast. Falei, Cauê, tô querendo criar uma parada à distância, pra pegar toda essa experiência e não jogar fora essa experiência de anos que eu tive na fundação lá. Ele falou, vambora, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de o computador tal pra editar vídeo, preciso de tantas pessoas pra trabalhar com isso, e eu preciso de tantos dinheiros pra manter esse projeto em pé, porque é um negócio caro, não é um negócio barato. Ele pode fazer, não tem problema. E aí eu corri atrás de outras empresas e eu tive a ideia de fazer o curso que as pessoas mais procuravam, que na época a modinha era o HTML5. Aí eu falei assim, não, vambora. Eu já tava dando aula um pouquinho de HTML5, CSS, não CSS3, era o CSS antigo ainda. Eu falei, eu vou criar um projeto e vou gravar a aula. E foi o que eu fiz. E assim, no início, zero visualização baixíssima, porque eu tava saindo do Guanabara.info, que já tava um tempo sem lançar nada, e eu tive que conquistar um público novo. E aí, atrás de quem que eu corri? Atrás da galera do Baixa Aqui de novo. Cheguei pro Gustavo, meu xará, falei, Gustavo, ó, lembra do curso de PHP que estourou, bombou lá? Tô com um novo, mais moderno, mais bonito. Ele, sem problema, largou de novo lá na página principal do Baixa Aqui. E aí, cara, aí vem chuva de gente, sabe? E foi muito legal esse início, porque provou pras pessoas que a minha maior preocupação com aquele curso não era ensinar HTML5, era provar pras pessoas que vídeos da internet podem educar, sabe? Eu não tinha o intuito primário de ensinar HTML5. Meu intuito primário era mostrar que o
projeto podia dar certo, que era possível ensinar HTML5 à distância, com qualidade, sabe? E ensinar direito. E graças a Deus eu consegui. Você até tá queimando muito uma pergunta que a gente quer fazer sobre motivação. À vontade. Porque você já tá falando bastante. Mas, então, vamos voltar um pouquinho. Assim, você tá falando de alguns perrengues, mas, assim, fala de uns perrengues mesmo, dificuldade, desafio dessa trajetória do fazer o EAD. Olha, o maior desafio é fazer as pessoas aceitarem de que não é bagunça. Quais pessoas? Porque eu, pelo menos, eu vou te falar, o meu maior aprendizado, ele é AD. Olha, você é um ponto fora da curva, você sabe disso, ou não tem noção? Não tenho noção. O que acontece? O curso em vídeo, né, que foi esse projeto que eu criei, chama-se Curso em Vídeo. Nós vamos deixar o link no post, tá, gente? Agradeço vocês. O curso em vídeo era assim, era uma plataforma, era um site, onde o cara ia lá, assistia a aula e tinha um certificado. Porque qual era a minha preocupação? Além de ensinar direito pro cara, eu tinha muito aluno que tava precisando de horas acadêmicas. Não dava, eu não conseguiria emitir horas acadêmicas pra ele, porque assistir no YouTube, né? E aí eu falei o seguinte, pesquisei com um monte de gente, criei uma empresa, pagava imposto dessa empresa pra dar certificado de graça pras pessoas. Então você tá falando que uma das dificuldades são as barreiras burocráticas. Muito. Nossa, o Brasil, somos brasileiros, sabemos que a burocracia é um caos, né? Mas eu consegui, não tem brecha nenhuma, não tem joguinho, eu faço tudo legalmente. Hoje o Curso em Vídeo é uma empresa estabelecida, que tem seu faturamento, eu tenho tudo organizado, eu tenho meu Prolabore, eu tenho pessoas trabalhando comigo, eu tenho equipe, eu tenho tudo. Apesar das pessoas olharem e falarem assim, cria um curso aí, como se saísse, né, da cloaca de uma galinha, mas não é. Demora pra sair. Sai da minha cloaca, que deve doer tanto quanto, né, a de uma galinha. E não é fácil. Só uma perguntinha dentro disso. Na minha cloaca, tem não? Mulheres na programação? Não. Olha, eu vou falar, a base toda da plataforma antiga, não. Mas a da plataforma nova, ela é totalmente feita por mulheres. Eu fiz questão. Gente! Eu fiz questão. Assim, eu tenho bons programadores homens, mas eu também tenho boas programadoras mulheres. E isso pode me chamar de preconceituoso, mas eu quis que a plataforma nova fosse construída, a parte programada, a parte mecânica da coisa, funcional, fosse só feita por mulheres. Porque quando alguém chegasse pra mim e falasse assim, o curso em vídeo, um projeto que deu certo, qual é o incentivo que você pode dar pras mulheres continuarem na área? Tá, você gosta do curso em vídeo? Ele foi feito 100% por mulheres. Gente, isso não é preconceito, isso é inclusão. Isso é inclusão. E a gente jura que não foi combinado. Não foi combinado. Se alguém quiser... Pior que, se quiser, só se eu der um print na pauta aqui agora, porque eu posso mudar ela, né? Não tem. Pode tirar. Eu tô dizendo aqui que não é. E vocês acreditam em professor, né? Professor é isso, né? Ele falou, mas é professor, né? É isso. É professor. É isso aí. Não tem nada, eu não tô lendo nenhum texto aqui. Nenhum desses textos foi combinado. Não, mentira, é verdade mesmo. Mas deixa eu contar um negócio que o meu desafio, o meu maior desafio com o curso em vídeo é o brasileiro. Olha só, olha que absurdo. A minha plataforma antiga, eu não tinha dinheiro pra pagar. Não tinha como bancar com programadores, por mais que fossem parceiros, amigos, eu não quero fazer nada de graça, sabe? Eu ganho meu dinheiro, eu quero que eles ganhem o deles. Por que você vai fazer, vai pedir de graça um negócio que é o ganha-pão da pessoa, né? Como é que ela vai pagar as contas dela? Não admito isso, assim como eu não admito, eu fico chateado quando as pessoas falam assim, você pode vir dar uma palestra na minha instituição? Eu falei, posso, eu preciso que vocês paguem isso. Não, a gente não vai pagar não, tem que ser de graça. Eu falei, então, muito obrigado pelo convite. E as pessoas ficam chateadas. Ô, gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O Guanabara veio aqui, foi de coração, porque ele descobriu que eu sou fã dele e porque eu não tenho dinheiro pra pagar ele e a gente não é patrocinado por ninguém. Não, mas eu queria ajustar aqui, senhores Silveira, da Alura, fica de olho nessas meninas aí, porque o negócio é muito bom. Um beijão pros Silveiras, grandes queridos. Beijão, Paulinho. Paulo, fica de olho aí, Paulo. Só queria dizer que eu já sou patrocinadora da Alura, então... Exatamente. Mas deixa eu contar um negócio. Então, como a minha plataforma antiga era como é que eu diria tecnicamente, uma bosta, basicamente eu tinha que acreditar que o aluno viu a aula, porque o aluno olhava, abria um vídeo, aí ele botava assim, próximo, imprimir certificado. Quantas vezes... Não, né? Não, beleza, mas era o que eu podia, cara.
Era o que eu podia naquele momento. Quando eu pude um pouquinho mais, quando eu falei assim, agora eu tenho um dinheiro aqui, vamos construir, né? Eu tinha um dinheiro e a Hostnet falou, vamos refazer essa plataforma, porque precisa, sabe? Então, a Hostnet patrocinou toda a mudança da plataforma junto com a Tuiuiu Comunicação, que eles construíram pra mim uma plataforma, assim, nota 1000, sabe? E nessa plataforma nova, não era próximo. Você tinha que assistir a aula e no final fazer uma prova. E não era uma prova como qualquer outra. Era uma prova que você tinha apenas... Tem, é assim que tá funcionando hoje. Apenas 4 tentativas. Se você tentou a primeira prova, chutou tudo, errou, não acertou. E aí eu sou o professor, eu sou o dono da plataforma, eu quero 70% de aproveitamento. Se não conseguir 70%, tá reprovado. Escola, correto? Se o cara vier armando pra cima de mim e errar 4 vezes, esse curso é bloqueado pra ele pra sempre. E aí, eu comecei a receber reclamação todos os dias. É um absurdo, porque antigamente você dava certificado de graça. Agora você está cobrando que o aluno faça uma prova. O certificado continua de graça. Ele só precisa fazer uma prova, mostrar pra mim que ele merece um certificado. E as pessoas estão reclamando disso. É o jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Infelizmente que a gente tem que mudar. Gente, eu não tenho nenhum certificado. Na verdade, eu não fiz. Não estou lá na base de dados lá do Guanabara, tá? Só pra deixar claro pra vocês, eu não fiz curso de PHP, eu não fiz curso de Java que tem lá. Eu não fiz. O meu negócio é outra área. Só pra deixar claro pra vocês que não é... Eu não tô falando... Eu tô falando mal das pessoas que fazem isso, mas eu não fiz isso. Eu não aprovo. Nossa, as pessoas... Você não tem noção de como as pessoas são com essa atitude pequena, sabe? Mas como você tá fazendo isso? Isso é um absurdo. Porque o que começou a acontecer era... As próprias empresas antigamente iam até o curso em vídeo, né? Recebiam um certificado do curso em vídeo. Ia até o curso em vídeo e via que era só imprimir. E aí muita empresa começou a não aceitar mais diploma do curso em vídeo. Certificado, perdão. E o seu nome não tava ali, E o meu nome indo pra lixeira, né? Agora... Sim. O certificado ele vem com um código de validação que o empregador pode ir lá no curso em vídeo. Tem um vídeo meu explicando pro empregador qual é o valor desse certificado, mostrando que se o cara tá com esse certificado na mão, ele acertou 70% pelo menos das provas, e quando ele bota o código do certificado, ele vê qual foi o andamento do candidato. Legal. Isso é ótimo, não é ótimo? Gente, nossa, muito bom. Isso é excelente. As pessoas começaram a achar isso uma porcaria, porque o curso em vídeo antes dava um certificado grátis e agora não é, continua grátis, mas não é um certificado tão fácil de tirar. Eu tive que passar por essa barreira, sabe? E fui firme, porque eu quero que a minha educação seja de qualidade. Eu não quero que meu site seja um sinônimo de, é final de semestre, vai lá e imprime 10 certificados que ele imprime, sabe? Então, essa foi uma grande barreira que eu tive que atravessar. Me doeu? Nada. Eu sou totalmente correto e eu tenho a plena certeza de que agora os meus certificados começaram a ser realmente valorizados no mercado. Isso é muito legal. Os brasileiros têm que ser mais honestos. Sim. A gente tá vendo na política que é ruim, isso são corrupções grandes, e lá assistir e brigar com o Guanabara porque você tem que fazer uma prova e que você podia burlar essas coisas, isso também é corrupção, gente, isso é feio. Eu só tirei a oportunidade de burlar, e eu sou diariamente, eu recebo mensagens lá na plataforma, e eu filtro isso, porque não sou eu que leio, mas as reclamações são constantes. Eu já falei com a galera que lê. Ignora, porque são pessoas que não merecem ter um certificado do curso em vídeo. Agora o aluno ele tem que fazer por merecer o certificado. Isso é bonito. Do mesmo jeito que a gente pede para os políticos fazer por merecer, a gente também tem que fazer. E as pequenas corrupções, elas acontecem todo dia. Mas então... olha só, o brasileiro ele não quer um Brasil melhor. O brasileiro quer uma vida melhor para ele. Exatamente. Se o que vai trazer a vida melhor pra ele é roubar, ele vai roubar. Não é uma questão de ética, é uma questão de oportunidade. É questão de pensar no coletivo, é só no individual. Enquanto a gente continuar com isso, as coisas não vão pra frente. Enquanto você votar numa pessoa só porque ela te prometeu um cargo e não porque você acha que ela vai ser a melhoria do seu país, enquanto a nossa comunidade política não começar a parar de sair de sindicatos e de grêmios estudantis de índole duvidosa, o Brasil não vai pra frente, sabe? E eu tenho a plena certeza de que eu tenho a minha
cota por tentar fazer um Brasil melhor. Eu dou meus 2 centavos de colaboração. Infelizmente, não é todo mundo que vai fazer isso. Tem um monte de gente que me chama de maluco. Por que você faz as coisas de graça? Por que você é doente pra fazer essas coisas e disponibilizar gratuitamente? Por que você tá Eu já recebi mensagem dizendo que eu estou prejudicando o mercado de vendas de cursos no Brasil. Nossa. Só pra você ter uma ideia. Então, é aí que tá o negócio. Eu vou parafrasear o Léo Lopes, que lá do Radiofobia, ele fala que ele mesmo que cria a própria concorrência, ensinando a fazer podcast. Quem aí tá nos ouvindo que tá interessado, corre lá, tem uma Alotênica, ele tem o curso. E um curso sensacional, eu já fiz. O Léo é um querido amigo. Só pra você, uma coisa de bastidor também, vocês podem até colocar isso daí. O domínio curso de podcast, perguntem no Twitter de quem era o domínio curso de podcast. Olha aí. Eu vou dizer. Que eu vou lançar essa pergunta. Ele era meu. Agora perguntem também pro Léo, quanto eu cobrei dele pra dar o meu domínio, curso de podcast pra ele, pra disponibilizar o domínio pra ele. Qualquer um cobraria uma fortuna, né? Mas o Léo é meu irmão. Quem sou eu na fila do pão pro Léo me responder? Nossa, o Léo é irmão. Duvido. O Léo, você vai perguntar, ele vai responder. Eu boto minha mão no fogo. Não, na verdade, ele é, assim, uma pessoa que, assim, a gente até não procura ele tanto, porque ele é muito atarefado. Sim. Eu ouvi ele no Papo Editado, que saiu essa semana agora. Assim, eu tenho um carinho muito grande, eu converso muito com o senhor A. Então, ele falou que ele foi super disponível, mas ele foi disponível no tempo dele. O tempo dele é muito curto. Então, eu não vou ficar interrompendo ele, não. Deixa. Quero mandar um beijão pro meu irmão Léo. O Léo o Léo não é meu colega de internet, não. Eu tenho vários que são colegas de internet. Mas, tipo, o Léo é amigo mesmo. O Léo frequenta a casa dele, eu falo com os filhos dele. Eu sou professor de algoritmo do filho dele, o Luquinha. O Luquinha me mandou uma mensagem e falou, Guanabara, eu quero aprender a programar. Eu falei, Luquinha, é assim, segue aqui. E ele me manda mensagem no WhatsApp tirando dúvida. O Lucas Olha aí. Gente finíssima. Gente, o WhatsApp. Um dia, quem tiver o WhatsApp de Guanabara, pode sentir que é do coração. Não, só não me manda muita mensagem, por favor. Manda corrente, né? Mas manda corrente. Não me manda foto de bom dia. Manda bom dia todo dia, GIF. não. Gatinho, não. Assim, eu tenho a grande felicidade, sabe? De conseguir ter na minha agenda, a galera, o YouTube Brasil, que não sei o que. Cara, eu tenho o telefone dessa galera, sabe? Mas eu não fico enchendo o saco deles. Isso é legal. Quando eu realmente preciso, ou quando eles precisam de mim, eles sabem onde chegar. Não fica, ai, caramba, o seu vídeo foi muito legal. Tá, eles sabem que foi legal, sabe? Oi, Castanhari. Não fica... Não, cara. Não fica igual eu. Guanabara, DM, por favor, DM. Não. Desculpa. Peço desculpa a vocês. É porque hoje eu passei o dia dando aula loucamente. Mas estamos aí, cara. Tô disponível pra todo mundo. Assim, uma coisa que a gente tava falando em off aqui que eu queria deixar registrado nesse podcast de vocês. Senhores, vocês querem conversar com alguém da internet? Vocês querem ter proximidade? Não é ter proximidade pra ficar mandando mensagem todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso enche o saco das pessoas. Mas você quer ter um momento de, eu quero conversar contigo 10 minutinhos, posso gravar um podcast contigo? Cara, uma coisa que eu aprendi na minha vida, a resposta não é a que você já tem. Eu quero gravar um podcast por exemplo, eu queria gravar com o Gaveta. Eu não tinha muito contato com o Gaveta, mas eu tinha contato com pessoas que tinham contato com o Gaveta. Cheguei pro Léo, falei, Léo, o que você acha? Será que eu consigo? Ele, eu acho que consegue. Mandei uma mensagem pro Alexandre. Falei, Alexandre, o Jovem Nerd, consegue me... Será que você consegue convencer o Gaveta a conversar comigo e tal, não sei o quê? Cara, no dia seguinte eu recebi uma mensagem do Gaveta, o Gaveta, aparece aqui no escritório, grava aqui com a gente. Cara, eu passei 3 horas lá conversando com o cara. E aí depois eu fui no aniversário do Gaveta. Então assim, e eu também não fiquei, Gaveta, Gaveta, faz um negócio aí pra mim. Gente. Não, cara, é uma pessoa normal. Vou contar pra vocês aqui, ele tá me dando esse puxão de orelha, isso aí foi uma direta pra mim, porque na hora que ele apareceu no Hangout, eu comecei a chorar. Não, ela chorou mesmo. Mas foi bonitinho. Ela chorou. É porque eu sou feio, né, cara? É porque eu sou feio. Não é fácil ficar acostumando com essa... Não queria te falar isso, não. Não, mas eu tenho noção. Mentira. Eu tenho espelho em casa. Eu me filmo direto. Toda vez que...
Eu chego lá na equipe de edição, eu também tenho uma equipe de edição, né? Chupa Miro. Chupa não, a gente tem um dos melhores editores do Brasil também. Certeza. Aí eu cheguei pra minha equipe de edição e falei assim, gente, eu mudei a câmera, eu mudei a iluminação, gastei X mil dinheiros com luz e não sei o quê. Aí chegou o corno do Ramon, que é o orientador todo de edição, falou, mas a tua cara não dá jeito, né? Chifrudo, cara. Dá uma raiva. Mas... Ai, adoro isso. Eu gosto de sinceridade. É isso. Nós já tivemos aqui convidadas maravilhindas que elas, assim, se dispuseram, elas foram ótimas, de um conteúdo bacana. Quem não ouviu ainda os episódios anteriores aí, elas, assim, mandam muito bem. E a gente tá querendo trazer pessoas aqui que tem conteúdo pra gente conversar. É óbvio que a gente vai falar da origem da pessoa, é óbvio que a pessoa vai contar de como começou, de tudo, só que aqui a gente quer trazer conteúdo, porque a pessoa não é só aquilo, ela é muito mais, igual o Gustavo Guanabara, ele é professor e ele tem um know-how, desculpa aí, Miro, coloca um pi, filho da puta em EAD. Então, assim, a gente quer aqui estimular as pessoas a fazer alguma coisa, a ter essa coragem que você teve de sair capinando o lote, porque o que você tem aí ainda tem muito espaço, ainda tem muita coisa pra fazer. Exatamente. Nossa, mas a educação à distância tá só no início. Agora chegou a galera que quer fazer direito e os aproveitadores. Com o tempo, os aproveitadores vão ser, né, removidos naturalmente do mercado. Vai ficar só quem é bom. Aos poucos, o pessoal começa a perceber, só fica quem é bom, então eu tenho que me esforçar pra ser bom. Então, quando eu comecei essa empresa, eu já falei, eu quero começar bom. Não quero começar ótimo, porque senão não tem pra onde ir. Eu tenho que olhar meu trabalho hoje e ver que ele era melhor do que o de ontem. Se eu olhar pro de hoje e falar assim, tá igualzinho há 5 anos atrás, eu estou com problemas. Você ser seu próprio concorrente num primeiro momento, Exatamente. Né? Eu acho que esse é um ponto muito motivador. Não, e assim, eu quero deixar bem claro, não fui o primeiro a começar a criar tutoriais no YouTube, não fui o primeiro a lançar o primeiro curso de PHP, não fui o primeiro a lançar o primeiro curso de HTML, mas eu tenho orgulho de hoje. Eu quero que você, que é ouvinte, abra agora o seu YouTube, abra o seu Google e procure por curso de HTML5, curso de PHP, curso de programação orientada a objeto, e com certeza, se eu não for o primeiro, eu vou ser um dos primeiros ali, sabe? E eu trabalhei muito pra isso. Não foi fácil, porque as pessoas acham que é fácil. As pessoas acham que eu consigo lançar um curso num estalo de dedo. E não consigo, a coisa é difícil. Do mesmo jeito que, assim, tem gente que chega assim, eu vou lançar um podcast. Nossa. Quando alguém fala pra mim isso, eu falo assim, olha, você quer ouvir o lado bom e o lado ruim? Você quer que eu seja advogado do diabo pra te falar um monte de pergunta que você tem que se fazer pra fazer um podcast? As pessoas querem começar... Então, assim, as pessoas hoje querem começar um podcast pensando em ser Jovem Nerd. As pessoas hoje querem começar a criar educação à distância, querendo ser, por exemplo, não tô dizendo, eu não sei a qualidade, mas querendo ser, por exemplo, a Uninove, que é uma das que mais começou agora com educação à distância, capinando terreno também. Estácio de Sá também tá fazendo muito isso, que tem pelo Brasil inteiro também. Então, assim... eu sou filha, vamos dizer, filha, entre aspas, da Gama Filho, e a Gama Filho, no meio da pós-graduação, ela faliu. Sim. E aí eu fui, a Estácio abraçou a gente. Foi muito bom. É muito triste ver como educador, instituições como a Gama Filho, como a Universidade aqui do Rio de Janeiro, simplesmente falirem por má gestão, por problema. Por má gestão, por tudo, que foi. Por tudo. E a família Gama Filho é uma família de um grande nome aqui no Rio de Janeiro. A Gama Filho é daqui do Rio de Janeiro, né? Vocês sabem disso? Sim. Então ela é... Sim, não, eu sabia. Vou contar agora, vou dar uma mesclada aqui, como aluna de EAD. Quando eu fiz faculdade de fisioterapia, a Gama Filho, ela tinha um
nome gigantesco na área da saúde. Eu não posso falar da tecnologia porque meu foco na época não era esse. Então, assim, eu cheguei a me inscrever numa pós-graduação, numa especialização em ortopedia na Gama Filho. Acabou que eu não fiz, eu acabei desistindo por motivos na época que não dava pra eu fazer. E eu ia fazer o EAD, e o EAD da Gama Filho, o EAD de curso da saúde, gente, ele é um pouco mais complicado de curso da saúde, porque não é bem um EAD. Você tem todas as aulas presenciais e mais uma pancada de aula que você tem que fazer mesmo à distância. E você tem prova e é muito complicado também. Ó, eu vou dar eu não sei se isso tá na pauta de vocês, eu acho que talvez vocês me perguntassem isso depois, mas eu vou falar logo de cara. Às vezes tá batendo na cabeça do ouvinte assim, tá, mas e como é que eu vou saber se o EAD que eu tô fazendo vale a pena? Assim, a primeira coisa é, vale a pena o quê? Você tá fazendo EAD só por causa de um papel que vai dizer que você fez o EAD? Acredite no seguinte, se você está fazendo hoje EAD por causa de um papel, pode ser que daqui a alguns anos esse papel não valha absolutamente nada. Porque se descobrirem que o curso é uma porcaria, se as empresas descobrirem que essa instituição está dando simplesmente o papel, a validade desse papel vai cair ladeira abaixo. Então, o que eu penso é o seguinte, o que você vai fazer para escolher uma boa EAD? Quais são as boas EADs? Não sei te dizer quais são as boas EADs. Eu posso te dizer que aqui eu estou criando, né? Inclusive, eu tô criando uma outra, mas infelizmente eu não posso falar nela agora, por conta de reserva de nomes, registro de nomes, eu ainda tô fazendo isso tudo, mas eu quero fazer uma instituição de educação à distância séria, sabe? Pro cara olhar e falar assim, caramba, eu passei por isso e suei. Porque é o seguinte, se você é um aluno de federal, de uma faculdade federal séria, correta, uma faculdade de medicina na UFRJ, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você é um aluno de uma instituição séria, você vai suar pra passar, você vai ralar pra passar. E esse ralar vai te dar a sensação de que, nossa, eu vou ter um papel, assim, pesado agora, eu vou ter uma instituição avalizando a minha formação. Se por acaso você se inscrever numa educação à distância e começar a perceber que não é desse jeito, filho, sai, vira as costas e vai fazer em outro lugar. Apostar todas as suas fichas. Nenhuma educação à distância, né, graduação, por exemplo, é de graça. Você vai gastar o seu dinheiro. Daqui a 5, 6 anos, vai ter um problema. A Ana acabou de falar, ela começou a fazer a pós-graduação na Gama Filho, que é uma puta empresa de educação aqui do Rio de Janeiro, só que quem tava mais próximo via que ela tava com problema de gestão. E aí, com os anos, o papel passou a valer nada. Nossa, você fez Gama Filho? A Gama Filho era conhecida como Grana Filho aqui no Rio de Janeiro, né? Porque só fazia lá quem tinha grana. Mas era um papel valioso. Isso. Era um papel valioso, era um diploma valioso. Mas caiu por água abaixo. Hoje, quando eu falo pras pessoas, nem coloco no meu currículo mais que é Gama Filho, mas quando eu falo que eu comecei a fazer minha pós na Gama Filho, pelo menos aqui ninguém conhece mais. Triste, né? Ninguém sabe. E eu estou com uma super sorte, por enquanto, de eu não ter meu diploma no nome da Gama Filho, de eu ter o meu nome na Estácio de Sá, porque a Estácio de Sá ainda tem um grande renome. Sim. Gente, eu tô falando esses nomes aqui, mas a gente não tá ganhando nada. Nada. Eu ganho até um pouquinho porque eu trabalho pra elas, mas não é assim. Mas eu também não tô aqui falando bem, não, por exemplo. Hoje a Estácio é uma instituição que tá apostando em educação à distância. Um beijão pra Regina. A Regina é a professora, uma das professoras responsáveis pela criação da plataforma EAD completa da Estácio de Sá, que tá ganhando cada vez mais prêmios, mas o dia que ela ficar ruim, você que fez a instituição, o dia que ela ficar ruim, eu tô falando como se ela fosse ficar, não. Se algum dia ela ficar ruim, você que pegou o papel hoje, tem o mesmo papel desvalorizado lá na frente. Então saiba escolher as suas instituições de ensino de educação à distância, assim como você também tem que escolher a sua instituição de ensino no presencial. Só o preço e só a facilidade por receber o papel, porque olha só, você ouvinte, pensa assim, você vai entrar numa instituição que você descobriu com seus parceiros lá que tem um macetinho, que tem um jeitinho de conseguir o diploma fácil. Tranquilo, você se deu bem, entre aspas, eu tô fazendo aspas gigantes no ar aqui. Você se deu bem. Daqui a 3 anos, em vez de você descobrir que era fácil arrumar esse papel, vai que o seu empregador descobre a mesma coisa. O que ele vai fazer? E assim, vai acabar descobrindo, na verdade, vai ser na prática. Bem antes. Também. É verdade. Então, assim, não adianta, gente, o diploma pode enriquecer seu currículo, pode te dar chance de você fazer entrevista. Nossa. Mas até um tópico pra gente falar depois de entrevista, mas não fica achando que às vezes o seu currículo só vai ser legal, não. Ali na entrevista dá pra pegar muita coisa. Eu tava contando eu falei pra vocês, né? O diploma do curso em vídeo, o certificado, perdão, não é diploma, não sou instituição de ensino. O certificado do curso em vídeo, por um momento, ele começou a não valer nada pras empresas. E você pegou esse aqui lá no curso em vídeo? Ah, é só avançar e imprimir, filho. Aí agora, os
os certificados, nossa, eu tô falando diploma direto. Os certificados estão vindo com o tal código lá que eu falei pra vocês, e esse código tá dando uma grande valorizada no certificado, porque o empregador vê assim, olha, ele entrou aqui, inclusive no vídeo que o empregador vê, eu falo com o empregador, você empregador que tá recebendo esse certificado, faz uma experiência, clica aqui no link que tá embaixo e vê a qualidade da nossa prova. Eu tenho certeza que a prova tá difícil. Aí ele vai lá, aperta e ele vê as questões da prova que o aluno fez, sabe? Então, isso é um aval. Eu não vou esconder nada embaixo do tapete. Eu tenho certeza que eu tô construindo uma plataforma de qualidade. Claro, o aluno que não quer nada, ele vai sair daqui reclamando. Mas, sinceramente, de coração, meninas, eu não tô preocupado com esses caras. Tô preocupado com quem quer estudar. Exatamente. E eu acho que você também tem que estar preocupado com o seu nome. Muito? Nossa. Porque é o seu nome que tá em jogo disso, é a valorização. Pensa bem, o papel que você emite não valer nada. Isso. Não. Eu acho que é muito mais coisa pra você. Isso. E aí, nesse caso, eu acho que você tem que ser um pouco egoísta, sim, de pensar no seu nome. Penso muito. E assim, eu hoje, a maioria dos lugares onde eu palestro, né, eu trabalho vendendo palestras, inclusive, a maioria, nos últimos meses, todas as palestras que eu vendi, foi assim, nossa, a gente te chamou aqui pra nossa instituição porque a gente viu a seriedade do seu trabalho, eu queria que você falasse sobre isso pros nossos alunos. E eu tenho uma palestra que eu falo sobre produção de conteúdo, sobre essa história de educação à distância que eu fiz e tudo mais. Depois eu converso com a galera, né, eu tiro foto e tudo mais, mas eu quero conscientizar o aluno de que estudar é importante. Na área de TI, faculdade é essencial? Não, tá longe de ser essencial. O que vale mais é a sua experiência. Agora, tenta, filho, porque tem muita gente de TI que assim, faculdade é besteira, você vai perder seu tempo fazendo faculdade. Pega esse cara, arruma uma oportunidade dele fazer uma viagem pro Canadá, pra Holanda, que tem muita gente, né? Canadá, Holanda, Estados Unidos. Pergunta se eles lá em cima, né? Acima do Equador, se eles não estão pedindo certificado. Se você fez faculdade no Brasil, eles não querem validar o seu diploma, eles só querem saber se você passou por um ensino universitário, se você tem vivência num meio acadêmico, porque isso, na cabeça deles, de uma sociedade, de uma economia mais evoluída, vamos dizer assim, onde a educação vale mais, eles falaram, não, a faculdade, a universidade vai te dar, mais do que a experiência profissional, ela vai te dar uma vivência acadêmica muito importante. Então você que tá aí ouvindo a gente, falando que ter diploma de faculdade é besteira, tenta conseguir uma vaga lá fora sem faculdade. A galera eles vão falar pra você, ó, você tem graduação? Você fez faculdade aonde? Na entrevista eles vão perguntar isso, porque essa vivência pra ele é importante. Quantas vezes, pode pegar aí na área de tecnologia, quais as empresas vocês viram que surgiram dentro de universidades? Ó, eu vou falar só algumas. Google, Facebook, Microsoft, tá bom, por aí, não tá? Todas elas, só essas três. Eles não terminaram a faculdade? Isso aí é um mero detalhe. Aí a galera eles se apega estavam nisso, na faculdade, né? Cara, eles estavam vivendo aquele mundo. Isso é importante pro aluno. E viver esse mundo não é todo dia ir pro barzinho na frente da sua faculdade. Vivenciar esse mundo são todas as experiências, inclusive ir sexta-feira no barzinho na frente da sua faculdade, beleza? Então, eu não tô aqui como professor falando, não, você é obrigado a ter faculdade. Não, filho. A maioria das pessoas que trabalham comigo hoje não tem a faculdade, mas elas têm uma coisa, elas têm o Guanabara chato pra cacete, enchendo a paciência delas pra fazer a faculdade, porque isso vai dar experiência. Isso vai dar experiência de vida, isso vai ser, gente, uma soft skill, depois vocês googlam isso, soft skill, de que você consegue conviver com pessoas, porque você tem uma equipe, você conversa com o cliente, você não é aquele bichinho do mato que só fica ali no quartinho, na salinha ali, com fone de ouvido. Então você precisa dessa vivência. Eu fiz faculdade, a faculdade, ela foi numa faculdade particular, tem N motivos pra ter feito a faculdade particular, só que isso aí é pessoal. Eu fiz a faculdade, passei e eu atuei um tempo, comecei a fazer uma especialização na área, então eu sou também, eu só não apresentei meu TCC, eu sou, vamos dizer assim, 90% especialista em traumato-ortopedia, só que aí eu tive um plot twist na minha vida que eu falei assim, não adianta, é uma área nobre, a área da saúde é uma área nobre, bacana e tal, mas eu quero a tecnologia. Nesse plot twist, eu acabei que eu não tive como fazer a aula presencial, aí pra mim já foi complicado, porque eu tava tendo uma agenda de pacientes que ela, assim, eu tinha um horário vago. Exatamente. E aí eu comecei a estudar.
E eu comecei a estudar por conta própria. E aí eu falei assim, vou estudar para tirar a certificação Microsoft, porque nesse momento é o que eu posso fazer. Então eu vou fazer o meu ensino à distância. É isso aí. E aí eu comecei a correr atrás, fui aprender a programar. Meu marido me ajudou bastante. Pessoas já conhecem essa história que eu já falei, inclusive falei isso no Dragões de Garagem, vocês já devem ter ouvido. E assim, eu fui correndo atrás. Quando eu mudei para Belo Horizonte, aí eu senti falta de um diploma, mas eu já tinha um diploma universitário. Como que eu ia fazer? Eu ia fazer uma outra universidade de novo? Eu poderia fazer, mas eu já estava num grau de aprendizado tão bacana que nesse meu caso, tô falando meu caso, gente, já não cabia só mesmo uma faculdade. Acho que já poderia rolar uma especialização e aí eu consegui comprovar que eu já estava com carteira assinada, atuando na área. Eu tinha também minha certificação Microsoft, eu tinha todo um aval em cima disso para eu conseguir entrar na pós-graduação. Não foi tão fácil assim. Igual o pessoal acha que é AD, é oba-oba, é casa da mãe Joana. Não é. Se for, volto a dizer, se o sua EAD é casa da mãe Joana, é oba-oba, corre de lá antes que seja tarde demais. Pois é, por mais que foi a Gama Filho que eu entrei, assim, me ajuizou dentro de todo um processo que eu fiz e passei, e aí tem a história que eu já falei pra vocês, que ela acabou e eu fui pra Estácio, e ano passado eu terminei a pós, depois dessas indas e vindas, tenho o diploma, não preciso ficar comprovando pra ninguém não, a Jess já viu o diploma já, que chegou tem pouco tempo. Não, às vezes as pessoas me perguntam, tá, e como é que eu escolho o EAD e a educação presencial? Você escolhe a educação à distância quando você não tem, é isso que a Ana acabou de falar, quando você não tem o horário fixo, você precisa assistir aula num determinado horário. Quer ver? A gente tava conversando em off antes, e eu vou dar o mesmo exemplo. Lembra quando você tinha que assistir o Faustão e tinha que estar na sua televisão domingo às, sei lá, 3 horas da tarde? Tinha que fazer isso. Aí você vai falar, Guanabara, mas ainda é assim. Não. As pessoas agora estão gravando o Faustão e botando no YouTube, botando em torrent, você assiste a hora que você quiser. Hoje em dia, você assiste, por exemplo, você pega a sua série favorita, sei lá, Walking Dead, você vai abrir o Netflix lá e vai assistir na hora que você quiser, no ritmo que você quiser, e a sua experiência vai ser igual ou até melhor do que a experiência que você tinha antes, onde você tinha que assistir Walking Dead em um determinado dia e hora. A educação à distância é isso. Você não tem dia e hora fixo pra estudar, você vai ter que fazer o seu ritmo. Volto a dizer, em educação à distância, você vai ter que estudar. Se você está fazendo educação à distância e não está precisando estudar, você está fazendo errado, a sua instituição está fazendo errado. Então, a única diferença da educação à distância é a disciplina que o aluno tem que ter. O foco principal é o aluno. Esse ponto que eu ia chegar. É a sua dedicação que vai mudar. Por exemplo, qual é a tua dedicação quando você faz um curso presencial? A sua dedicação é sair do seu trabalho, pegar aquele ônibus lotado e ir pra faculdade e não ir pra casa. Essa é a sua dedicação. O resto é se esforçar e estudar o suficiente, porque o teu professor tá ali. Agora, com a educação à distância, o seu professor ainda tá ali. Só que ele gravou aquele vídeo, sei lá, 1 ano atrás. Então ele não sabe que ele tá falando diretamente com você, mas a qualidade da aula dele tá garantida ali. O que vai depender é de você, como aluno, estudar aquilo seriamente e qualquer dúvida procurar o seu tutor, porque toda educação à distância também tem que ter a tutoria. Então você vai ter o seu tutor, ele vai tirar a sua dúvida, vivemos felizes para sempre. Você fez a mesma coisa que um aluno presencial, passou por um momento de aula, teve o seu momento de dúvidas, teve material para estudar, teve dedicação, não a mesma dedicação do cara lá do presencial, mas uma dedicação. Você teve que abdicar de horas livres na sua casa para poder, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, teve que deixar de ir lá na baladinha, na festinha que tinha porque você tinha prova essa semana, e aí você teve que assistir aula, falar com seu tutor. É uma dedicação? É. Se você não está precisando fazer essa dedicação, eu estou te falando, pode me crucificar. Sua educação à distância não é educação à distância. Sua educação à distância é emissor de certificado. Se você quer emissor de certificado, em pouco tempo você vai ter um papel que não vai servir de nada. Acredita em mim. E falando da pós-graduação, ela já não tem essa tutoria porque eles já pressupõem que você passou por toda a experiência de uma graduação e que você tem maturidade para você conseguir se disciplinar e estudar por conta própria. Mas você tem algum momento que você pode conversar com o professor, tirar dúvida, qualquer coisa ou não? Se vira aí, nego. Não. Quando você começa as primeiras aulas, elas são os conteúdos em vídeo e depois você vai pegar o seu assunto. Dentro do assunto que você vai fazer seu TCC, tem cada professor que ele segue uma linha, né? Então você procura um dos professores, entrega um pré-projeto e aí você vai trocando ideia com ele. Isso é tutoria. Isso é tutoria.
E tem, aí assim, aí tem uma forma que não é tutoria lá na plataforma que eu estudava, que eram os fóruns. Então, assim, nos fóruns a gente lançava discussão e entre os alunos a gente trocava ideia. Entendi. Por exemplo, o dia que eu fui fazer a prova, foram mais 4 fazer prova comigo. E eu era a única mulher, gente. Acontece. Faz parte. E a gente faz parte. E a gente trocando ideia dos nossos TCCs, falando da nossa experiência de trabalho. Então, assim, foi muito bom ter feito com essa turma pequena a apresentação, porque a gente trocou um bocado de ideia. Foi muito interessante. E às vezes, se o cara ouvinte aí tá me ouvindo e conhece o meu trabalho, talvez ele esteja assim, mas o curso em vídeo não tem tutoria. Não tem porque eu não tenho dinheiro pra pagar tutor, cara. Eu disponibilizo um trabalho 100% grátis, sabe? Então, uma das coisas que eu tive que abdicar da minha plataforma, que eu sei que é uma fraqueza da minha plataforma, mas estou trabalhando duro e firme pra resolver esse problema a médio e longo prazo, é o problema de ter um fórum, de ter uma tutoria, mas é um passo de cada vez, sabe? Eu não sou uma empresa experiente com 200 anos de mercado pra isso. Eu sou um cara que tô num projeto, numa dedicação aqui pra tentar trazer a melhor forma possível. Sei que meu projeto tem falhas? Tem, mas eu sei também que ele tem suas qualidades. Eu não vou dizer que são falhas, eu acho que são etapas que agregam ao sistema. E você tem algumas etapas que não agregam. Do mesmo jeito que é igual fase de videogame. Sempre você vai agregando skills. Então o seu tá agregando skills ainda. Eu tô nas fases de videogame aí também. Eu tô pulando nas tartarugas. É isso. Ó, tô feliz pra caramba. Eu queria deixar a minha felicidade registrada também no podcast de vocês. Uma das coisas quando a gente ficou sem dinheiro mesmo, porque a crise tá braba, né? Então, uma das coisas que os meus alunos me ajudaram pra caramba é que eu não tinha mais dinheiro pra fazer o próximo curso, que era o curso de linguagem Python. E aí a galera, eu fiz um crowdfunding e eu consegui, em menos de 40 dias, arrecadar mais de 40 mil reais. Eu consegui mais de R$1.000 por dia dos meus alunos. Esse é o preço da galinha, pra galinha colocar o ovo, né? Exatamente. Pra ver como não é fácil, não é barato fazer um curso e como o Guanabara tem essa plataforma gratuita. E assim, ó, a plataforma dele, eu já fiz alguns cursos pagos e tá pau pau, se não melhor. Então, eu estudei, eu vivenciei muitas plataformas, como eu falei pra vocês, trabalhei muito tempo com Moodle e tal. Eu sei o que é bom e eu sei o que é ruim. O que eu tô tentando fazer é replicar o bom e não replicar o ruim, porque eu não quero nada ruim pra mim nem pro meu aluno. Como vocês falaram, é o meu nome. Sim. Eu quero que o cara olhe e fale assim, nossa, o Guanabara, ele me deu uma experiência boa. Mesmo que não seja a melhor experiência do mundo, é uma experiência boa, considerada boa. Senão eu não teria centenas de pessoas me dando dinheiro pra eu fazer o próximo curso. Se meu curso fosse uma bosta, eu falasse, filho, corre atrás aí, dá teu jeito, sabe? Eu tenho gente que tá acreditando no projeto. Então, além de crowdfunding, além de educação à distância, essa experiência de crowdfunding pra mim tá sendo linda demais. E eu sou eternamente grato aos meus alunos. Não é qualquer pessoa que conseguiria levantar essa grana em 40 dias. Eu vou ser sincero, eu não esperava levantar essa grana em 40 dias. Eu esperei que não fosse dar a grana. E eu já tava pensando em como é que eu ia devolver o dinheiro pros alunos. E aí, em 10 dias, cara, nos primeiros 15 dias, eu consegui 30 mil reais. Falei vai até que dia? Ainda faltam... Não chegou nem na metade. Falta mais de 50 dias ainda. Então, gente, quando sair esse episódio, o crowdfunding dele vai estar ativo ainda. Nós vamos deixar o link, porque quem quer curso de Python com Guanabara? Eu deixei a galera desesperada, cara. Eu deixei assim, eu falei assim, Python, uma linguagem, só o Google e o YouTube são feitos em Python. Que tal? Aí, nego, tirou a cueca pela cabeça, né? Então, gente, pra você, pré-requisito, a gente já viu vagas do Google, é saber Python, tá? Então, não adianta só achar que é C, que vão lá para as linguagens que são mais difíceis de aprender. Não, Python, eu já dei uma olhada, ela é super fácil de aprender e é bem robusta essa linguagem. Ela é delicinha de programar, cara. Você se sente, você fala, cara, por que essa linguagem não existiu quando eu tava estudando na época do colégio, sabe? Ela e o Ruby, né? Mas uma coisa que eu queria pedir também pros programadores atuais, cara, eu acho que foi a Alura no podcast deles, do Hipsters. Ó, mais uma vez aí, Paulo Silveira, grande abraço. Olha as meninas aí. Por favor, a gente ouve Hipsters também. Agora eu não lembro se foi o Hipsters ou se foi os meninos do Dev na Estrada, o Montanha, que eles gravaram um episódio chamado Dom. E não Dom da desenvolvimento, não, é
DOM é desenvolvimento orientado à modinha. Ah, eu vi. Sim, isso aí. Nossa! Agora eu também tô esquecendo aqui que eu vi, eu falei assim, gente, eles vão falar de DOM, de... Eu não lembro. De HTML. Foi a Lura ou foi o Dev na Estrada? Foi o Dev, acho que foi Dev. Olha, deixa eu ver Beijão, Montanha. Grande abraço pra você. Peraí, deixa eu ver no agregador aqui, peraí. Então, né, deixa eu ir falando enquanto vocês veem aí. O que a gente mais tem hoje é assim, pô, Guanabara, lança um curso de Angular aí, pô, faz o Angular. Cara, a galera que usou o Angular 1, quando saiu o Angular 2, quebrou tudo. Nossa, muito diferente, foi no Dev na Estrada. Isso você tem que ter noção, jovem. Na hora de aprender, foca na tecnologia, não foca na linguagem, não. Não fica focando em modinha só porque os outros estão dizendo que essa é a solução e tal. Nem sempre é. Foca em você aprender sua base. Eu acho bacana você falar isso, Guanabara, porque quem falou também muito disso foi a Andrea, episódio de front-end. Uhum. Ela também já é uma pessoa mais experiente, e eu acho que essa voz da experiência de trazer... Eu tô quebrando uns paradigmas meus, porque a vida inteira eu trabalhei com C#, e agora eu tô tendo que trabalhar com VBNet. Sim. Então, assim, é uma mudança que você tem ali na linguagem ali, e eu tô quebrando muito paradigma meu, porque, assim, eu tava muito acostumado com C#. Pra mim, C# é fácil, é como se eu estivesse lendo português. Então, mas é exatamente isso. Mas o mercado muda, né, cara? E aí você, às vezes, Sim. Você se vê meio... Ó, quer ver um negócio? Eu pago pela língua mesmo, e eu não tenho vergonha de dizer. Eu gravei uma vez um Nerdcast, foi a profissão programador, se eu não me engano. Eu lembro. Foi a profissão programador. E eu falei nitidamente, naquela época, eu falei assim, cara, Java é uma bosta. Java é uma linguagem retrógrada, verborrágica, horrorosa. E aí eu trabalhando, eu falei assim, cara, eu sou apaixonado por desenvolvimento móvel. Eu vou ter que aprender a desenvolver pra essa parada. O que eu preciso? Aí eu olhei pra iPhone. De Java. Pra iPhone eu precisava de C e pra Android eu precisava de Java. Eu falei, não, então vambora pro C. Vou lá no Objective-C e vou aprender. Aprendi, dei minhas cabeçadas, aprendi a criar meus aplicativos pra iOS. Aí eu falei assim, pronto, agora eu vou ter que quebrar um grande preconceito que eu tenho. Vou começar a estudar Java. E hoje, faz uma busca no YouTube aí por curso de Java rapidinho, você vai ver a carranca do Guanabara aparecendo por aí. E é isso, cara. É assim que funciona. Eu só vi, eu não posso falar que eu sentei pra aprender, mas é porque eu só pude dar uma pincelada. Não sei, gente, minha culpa, não sei PHP, não sei Java. Eu comecei aprendendo Java, mas eu não continuei. E assim, eu gosto muito da sua didática. Ah, obrigado. Muito. Inclusive, só vou dar uma pincelada aqui do professor Jackson, que ele trabalha com uma plataforma que é paga, mas a gente já fez sorteio aqui de curso dele, de Ruby on Rails, e eu também, assim, já dei uma olhada, gostei muito. Então, assim, eu acho que a pessoa, ela tem que ter aquele espírito de educação igual você tem. Sim. E tem que amar muito o que faz, porque é tão trabalhoso quanto tá ali na sala de aula. E quer ver uma outra dica? Infelizmente, programação virou meio time de futebol no Brasil, sabe? Pra você gostar de uma, você tem que odiar as outras. Pra você ser programador PHP, você tem que bater em programador Java na rua. Faço todo dia. Pra você defender o Angular, você tem que esculachar o PHP. Não, porque PHP é retrógrado, é antigo, Cara, defende a tua tecnologia. Um dia você pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Você tá falando mal de uma tecnologia hoje e daqui a, sei lá, 2, 3 anos, chega um cara com um bolinho de dinheiro ou uma oportunidade legal na sua vida pra você aprender essa linguagem que você falou tão mal, e você vai ter que botar sua viola no saco e né, engolir o seu orgulho e viver outra vida, sabe? Viver outra carreira. Então, assim, linguagem de programação, você pode... acredita em mim, acredita no tio, eu já sou velho aqui, né? E... A linguagem de programação, você não precisa ter uma só, não é igual time de futebol, não é igual esposa, né? Legalmente, você só pode ter uma. Então, por favor, né? Mantenha a família brasileira. Então, linguagem de programação não é isso, cara. Você pode gostar... a vida é assim. Você pode gostar de PHP, você pode gostar de Java, você pode gostar de JavaScript, você pode gostar de MySQL, você pode gostar de MongoDB ao mesmo tempo. Olha que maravilha. Olha que... É uma informação talvez inédita no Brasil. Você pode gostar de... É porque é impressionante, o cara... Você pode gostar de bancos não relacionais e de bancos relacionais. Isso,
relacionamento aberto. É isso. Então, cara, a gente vive um mercado com as cabeças tão pequenas que às vezes me dá vontade de rir. Os caras vão no Twitter, vão no Facebook, assim, ele não quer falar bem do JavaScript, ele quer falar mal do PHP pra poder depois, daqui a uma semana, levantar o JavaScript. Você não precisa, cara. Se o JavaScript é tão bom como a gente sabe que ele é, você não precisa falar mal de alguma tecnologia pra falar bem da sua. Fala bem da sua, que essa vantagem que ela tem em relação às outras vai aparecer naturalmente. Você não precisa torcer pra linguagem de programação como você torce pra futebol. Porque ao contrário de futebol, que os times demoram às vezes anos pra acabar, tá aí o Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro que afunda cada ano, mas não acaba essa desgraça, as linguagens acabam. Só pra você ter uma ideia, o meu segundo grau foi com as linguagens COBOL, Fortran, eu usei DBase 3, né, que não é uma linguagem, mas dava pra fazer muita coisa com banco de dados, e Clipper, e a minha faculdade foi Visual Basic 2.0, Delphi direto, e no finalzinho eu tive o iniciozinho de Java, mas era uma linguagem que tava surgindo. Então, filho, se eu tivesse defendendo COBOL até hoje, eu tava morando embaixo da ponte. Apesar de ter uma galera ganhando uma grana aí. Marido, você aí, ó, que começou com Clipper, tá aí, ó, olha só. Nossa, fiz a idade, muita coisa sem revelar a idade. Fiz muita coisa com Clipper, cara, muita coisa. Eu tinha biblioteca de Clipper publicada em fórum, sabe? Eu desenvolvia biblioteca de função, interface, não era gráfica, né? Eu consegui usar mouse nos programinhas em Clipper. E se você tá achando que isso não é nada demais, tenta fazer, sabe? Então, eu tinha isso divulgado em comunidade. Eu sempre tive essa necessidade... Hoje é o GitHub de antigamente. Exatamente, né? Isso aí. Eu tinha um GitHub de programas em Clipper. Então, eu sempre tive essa necessidade de compartilhamento de informação. Eu precisava mostrar para as pessoas o que eu aprendi. Por quê? Porque eu gostava de esculachar os outros? Não, porque eu queria que as pessoas soubessem tanto quanto eu sabia, sabe? E aí nasceu essa minha paixão por dar aula e estamos aí tentando duramente viver disso. Eu tô aqui, assim, como fã sua, tô extasiada. Para com isso. Eu acho que se a gente conversar aqui pelo menos mais umas 3 horas, a gente não vai conseguir falar todos os desafios que tem. É o desafio diário, de você ter que acordar, de você ter ânimo, de você ter motivação pra ensinar, de você ter dia que você tá de saco cheio. Isso porque também você não tem as variações hormonais que a gente tem, né? Mas eu convivo com variações hormonais também, mas tá tranquilo. Ué, já brincaram comigo que é só jogar um chocolate que resolve tudo. Nada, resolve nada. Porque daqui a 2 semanas tá lá, mas eu tô gorda, você que me deu o chocolate. Mas eu acho que, assim, o bacana de ver esses resultados, eu acho que isso é muito motivador. E quanto mais desafio tem, quanto mais difícil é, no seu caso, que ainda tá aí capinando os lotes aí da EAD, isso aí. Eu acho que isso também vai trazer, ao mesmo tempo que vai sendo difícil, vai sendo motivador. Muito. É meio... Muito. Como é que eu falo? É meio dicotômico isso, né? Mas... Não, é engraçado, porque as pessoas falam assim, mas por que você faz esse negócio de graça? Falei, cara, mas eu consigo tirar dinheiro disso, eu consegui transformar isso num negócio. É igual o Léo Lopes, que faz os programas dele, que, assim, que não tem patrocínio nenhum, mas é desse que é a vitrine dele. Sim. A sua vitrine é que as pessoas, elas acham que tudo que elas fazem tem que vir diretamente de um dinheiro, mas esse dinheiro não vai vir diretamente disso. E não é só dinheiro, é satisfação pessoal também, né? É compartilhar o teu conhecimento. É por isso que você é professor. Exatamente. Se eu fosse ser professor pra ser rico, nossa senhora, tava muito na merda. Não, porque infelizmente é assim, a gente não valoriza o professor. Só valoriza o professor quando você tem uma conquista e fala assim, eu aprendi com esse cara aí. E eu sou um cara feliz, porque eu tenho muita gente, tanto gente que eu conheço, quanto gente que eu nunca vi na vida, que conseguiu vitórias por conta desse meu espírito de compartilhamento, sabe? Não, e as pessoas... E eu sou feliz com isso. Olha os exemplos aqui, ó. Exemplos não, e as pessoas
pessoas... Fico muito feliz. Você acabou de conhecer. Para pra pensar que aquela coisa que a pessoa tá fazendo de graça tá trazendo crescimento pra aquela pessoa, né? Tipo, sei lá, o cara lá que faz legenda lá de série, ele não ganha nada com isso, assim, dinheiro. Mas, cara, pensa o quanto que ele aprendeu fazendo aquilo. O quanto que você teve que aprender pra criar um curso. Porque pra você ensinar, você tem que saber. Eu não preciso... Eu tenho que saber ensinar, eu tenho que saber gravar, eu tenho que saber iluminar. Eu demorei só 5 anos pra aprender. E eu tô te dizendo, não aprendi ainda. Então, além do seu conhecimento técnico. Tipo assim, não, muito. Eu e a Ana, a gente não ganha nada, né, de dinheiro fazendo podcast, mas olha quantas pessoas legais a gente entrevistou só nesses 12 episódios, sabe? Isso aí. Eu nunca imaginaria, então a Ana também não. Então são coisas que, tipo, cara, você não tá ganhando dinheiro, mas você tá ganhando experiência, você tá ganhando vida, você tá ganhando conhecimento, isso não tem preço. Exatamente. Não, e a cada feedback que a gente recebe, assim, nós gostoso, ficamos né? enlouquecidas. Nossa, a gente fica... Porque engraçado, os nossos ouvintes, os nossos alunos, né, os nossos espectadores, seja lá do que vocês chamam, eles acham que a gente mora numa redoma, né? Que a gente não pode ser encontrado no meio da rua. Nossa, assim, eu sou um cara eu sou mega tranquilo. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, saio da minha casa, eu preciso ir pro centro da cidade pra ir pra agência, eu preciso ir pra Hostnet, eu preciso fazer os meus trabalhos. Eu vou de trem, cara. Eu pego o trem e aí sento lá, boto meu fone de ouvido, vou lendo um livro, e aí vira e mexe, eu olho pra frente assim, tem alguém com aquele olhão assim, rindo assim. Aí eu olho, aí faz aquele negocinho com a mão, né, que eu faço o sinal lá do Vida Longa e Próspera, faz assim, aí eu dou a risada, eu não acredito que é você tá no trem? Eu falei, eu não ando de helicóptero, eu ando de trem, eu sou, né? Nilma, você não tem carro? Tenho carro, mas pra ir pro centro é melhor de trem. Não, mas você é uma pessoa famosa. Eu falei, não, você tá vendo que eu tô a viagem inteira aqui, cara, não tem problema com isso. E é assim, eu não sou diferente de você que tá me ouvindo, eu não sou diferente de vocês duas que eu tô conversando agora, vocês não são diferentes de quem tá ouvindo vocês há 12 episódios, nós somos iguais, cara, todos nós somos iguais. E se por acaso você conhecer, se o seu ídolo achar que você não é igual a ele, troca de ídolo, porque ele não merece que você venere ele. Ele não merece. É isso. Eu acho isso bacana porque, assim, nós temos vidas normais. Eu trabalho, eu pago conta, eu troco fralda do meu filho, eu cozinho aqui em casa, eu arrumo casa, eu sou dona de casa também. Então, assim, eu faço tudo normal. Assim, a gente não ganha. O que a gente tá ganhando com o podcast é um enriquecimento pessoal muito grande, porque até agora, de dinheiro, a gente só gastou. Olha, eu vou te falar. Não, eu tava contando pra vocês aqui, eu tive uma experiência no estúdio antigo, né? Eu gravava num estúdio que foi construído dentro da Hostnet e tal, não sei o quê. Chegou um momento em que meu estúdio lá mofou todo, porque o material, né, mofa, estraga e tal. E aí eu falei, cara, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou construir um estúdio pra mim. Do meu dinheiro, do meu bolso. E eu peguei o dinheiro que eu ganho no YouTube, né? Que todo mundo que faz coisa pro YouTube ganha um dinheirinho. Eu falei, vou pegar um ano, e só um ano atrás. Eu falei, vou pegar um ano de faturamento e vou criar um estúdio pra mim. E criei, tá aí, tá construído. Eu mostrei pra vocês, né, meninas? Sim, você tem aí um puxadinho do Nerd Office. Isso aí. Eu construí meu próprio Nerd Office. Você tem aí o estúdio pra chamar Exatamente. de seu. Eu e a Jessie tem uma paredinha de madeira, eu tenho as portas do guarda-roupa que eu deixo aberto pra não dar reverb. Isso aí. Pro Thiago não puxar nossa orelha por causa do áudio. Mas é a vida, cara. E vamos fazendo, sabe? E aí, sabe o que é o mais legal? Um dia, corre um grande risco, sabe do quê? Disso dar certo. E aí, quando der certo, sabe de que vocês vão ser chamadas? De sortudas. Não é trabalho, nossa, elas tiveram tanta... Não foi persistência, não foi dedicação. Eu não peguei um ano. Eu podia pegar um ano do meu faturamento do YouTube e, sei lá, ir fazer uma festa, viajar pros Estados Unidos. Foi o meu dinheiro, eu trabalhei por ele. Mas eu quis construir uma coisa pra continuar produzindo coisas pras pessoas, continuando sendo de graça. Sabe? Não tem nada de errado com isso. Se algum dia eu quiser, e eu vou querer, já tô avisando, ganhar dinheiro com isso, não com curso em vídeo. Curso em vídeo sempre vai ser gratuito. Mas eu vou ter um outro projeto pago. E ninguém vai me chamar de mercenário por isso, porque ganhar dinheiro não é problema pra ninguém. Porque muita gente fica aí falando mal do Jovem Nerd, porque o Jovem Nerd, ele é estrela, Cara, se vocês sentarem, como eu já sentei várias vezes numa mesinha,
Não mesinha de bar porque a gente não bebe, né? Mas tipo, sentar num evento, sentar, relaxar, em vez de chegar pro Alexandre e falar, ih, Jovem Nerd, qual vai ser o próximo Nerdcast de RPG? Não, chegar e falar assim, Alexandre, como é que tá a vida? Como é que tá, neném? E aí, pô, tranquilo? Tá viajando pra caramba? Conversar como pessoas normais, que eles são. E aí vocês vão parar de falar mal do Alexandre, vocês vão parar de falar mal da Ana, vocês vão parar de falar mal da Jéssica, vão parar de falar mal do Léo, mal do Jovem Nerd, porque as pessoas que fazem sucesso no Brasil, que fazem sucesso, que fazem alguma coisa da qual se orgulham, enquanto elas são pequenas, todo mundo tá junto. Quando ela vira grande, aí vira salto alto, vira gente metida. Não, é só gente bem sucedida. É só gente que acreditou no seu sonho e que ele deu certo. E eles não têm um pingo de sorte por isso. Só gente que trabalha pra caramba, né? Pra eu tá aqui hoje, pra Ana e a Jéssica tá aqui hoje, não foi só maravilha, não. Foi problema. Só que a gente não fica jogando esses problemas nas costas de vocês, né? A gente engole quieto. Já falamos aqui da Bia Kunze, de um monte de gente aí que passa por problemas gigantes. O Léo já passou por problemas. Quem sabe da vida do Alexandre sabe que o Jovem Nerd teve um grande problema na vida dele. Cabe a mim ficar falando qual é. O Anderson Gaveta, o Gaveta é os únicos que chamam ele de Anderson, sou eu e o pai dele. Mas eu encontro ele na... Outro dia eu encontrei ele no Barra Shopping, Ele deve... outro dia eu tava no Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro, né? Aí tava o Anderson, a esposa e a neném. Aí eu gritei, Anderson! Aí ele virou, abriu os braços e falou assim, pai! E aí me abraçou e tal. Falei, cara, só você e meu pai me chamam de Ana. Cara, o Gaveta é sensacional. É igual quando me chamam de Ana e Elisa, eu falei assim, não sou culpada, não fui eu. Ó, e vou te falar, o Gaveta passou por muitos problemas. Ele até já divulgou alguns problemas que ele passou, mas ele passou por muito mais do que ele divulgou, sabe? Porque a gente se preocupa com as pessoas. Então para de falar mal do seu produtor de conteúdo favorito e vai trabalhar. Deixa eu aproveitar o momento, já que você tá falando aí. Eu vou contar uma historinha que já aconteceu com a gente. Com a gente, assim, como o podcast Pode Programar. Ô, Jéssica, a gente chegou a gravar comigo com conjuntivite? Não, acho que não. Chegamos, talvez, né? Porque teu olho não fica bom nunca, né? Então, no começo do ano, meu filho pegou conjuntivite, é óbvio. Quando você é mãe, você é pai e se dedica, você acaba pegando as coisas dele. Eu acabei pegando conjuntivite e nesse meio tempo, meu filho sarou, pegou dengue. Nossa. Antes dele pegar dengue, a gente gravou o episódio de fevereiro, agora eu não tô lembrando qual que é o número dele. Como a gente tem religiosamente compromisso de sair dia 10, então a gente conseguiu gravar antes, eu acho que eu tava com conjuntivite. Eu tava sarando disso, meu filho pegou dengue, ele teve uma encefalite, meu filho acabou tendo uma convulsão que durou 24 horas. Eu parei tudo da minha vida e graças a Deus o comprometimento que a Jessie tem, que o Thiago tem, isso foi assim um dos meus pontos de alívio. Eu estava no CTI agradecendo eles por ter saído o Pode Programar no dia 10 de fevereiro corretamente. E eu passei dias no CTI com ele. E aí vem o maldito. Não sabia o que tá acontecendo. Aí vem o maldito, não sabe nada que tá acontecendo. Sabe qual é o primeiro comentário de vocês? Esse podcast já foi melhor. Vocês já chegaram nesse ponto de começar a receber? Esse podcast já foi melhor? Ainda não. Olha. Mas a gente vai chegar, relaxa, recebe coisas do tipo assim, mas vocês só falam de coisas de mulher, ou vocês só falam de feminismo. Nossa. Ou então vocês não são aquelas feministas feminazes. Eu tava com medo disso. Nossa, é isso aí que a gente... Ó, durante as férias agora, eu fui pra São Paulo, aí eu visitei o Google, visitei o Twitter, visitei um monte de empresa legal e tal, pra gravar conteúdo pros nossos alunos, porque tava de férias. Eu falei, vou gravar um conteúdo mais light e tal. Aí eu gravei com a Bianca Brancaleone, não sei se vocês já conversaram com ela. Não. Nossa, sensacional ela. Gravei com a Tânia Gomes, que tem uma empresa de sapato e tem programação. Eu gravei com a Juliana Charrud, que ela era do Twitter, agora ela tá na 99 Táxis, programadora, sabe? Sabe o tipo de... Assim, recebi muitos comentários de, poxa, me incentivou, nossa, que legal ver uma mulher que tá se esforçando e tal, não sei o quê. E já teve comentário assim, nossa, você só vai ficar trazendo mulher aqui pro negócio? Pô, vamos falar de programação, para com essa frescura de trazer mulher. Cara, é impressionante como as pessoas, elas são tóxicas nisso. Me afeta de forma alguma. Eu lembro que eu falei, não com a Brancaleone, eu falei com a Charrud, com a Ju, eu falei, Juliana, relaxa, porque a galera vai vir com pedrada. Ela, não, tranquilo, já tô até acostumada e tal. Eu falei, então é isso, a internet, ela é tóxica. As pessoas, elas querem a sua atenção, elas vão te criticar, elas não vão te elogiar. O que prova por que a gente precisa falar sobre isso, né?
Sim, sim. É. Muito, muito. Porque frescura essas mulheres, vão falar de programação. Não, mas tem, nossa, se vocês entrarem lá, você vai ver os comentários. Que a verdade seja dita, 90% é, nossa, que legal, uma mulher vencedora e tudo mais. Tem até uma curiosidade, um beijão pra Bia, a Bianca, o marido dela, também é programador e tal. A Bianca, no dia que eu fui gravar com ela é uma mulher muito bonita e ela estava de saia, não era mini saia, ela estava de saia, mas ela gravou a entrevista sentada. Apareceu a coxa dela na gravação. Eu falei, pô, Bia, vou cortar isso aqui. Ela, não, Guanabara, tranquilo, eu sou uma mulher muito bem resolvida e tal. Eu falei, não, cara, eu não quero, idiota, deixando todo o conteúdo que você tem a passar pra gente. Ela é uma mulher especialista em UX, em experiência do usuário. E a conversa foi maravilhosa. Eu falei, cara, você me dá licença pra eu cortar as suas pernas do quadro, não das suas pernas, né, reais. Ela continua andando normalmente. Ela, não, Guanabara, eu acho besteira isso. Eu falei, não é, acredita em mim, não é. Aí teve um momento em que ela descruzou a perna, apareceu o joelho. Foi o suficiente pra alguns idiotas marcarem o segundo e falar, nossa, olha, a Guanabara, ela tava de saia, não sei o quê. Eu falei, cara, é uma mente muito pequena. Cara. Assim, não estou querendo te criticar, é só complementar. Sim. Como que ainda você tem que ter essa preocupação não precisaria. do que você vai mostrar? Sim, não precisaria se não tivesse babacas pra fazer isso. Isso, gente, é babaquice. Eu não tô preocupado com ela, até porque ela falou pra mim, claramente, Guanabara, pode deixar do jeito que tá. Eu falei, não, desculpa, mas eu vou tirar. Não é porque eu sou velho, né, ranzinza, não, moralista, não é. A sua perna está aparecendo, não tem problema nenhum com a sua perna, mas eu vou tirar só pra evitar. Tudo bem? Ela, não, tudo bem, tranquilo. E foi, cara, teve... O mais engraçado é que você tá falando de joelho. Se tivesse um homem ali, se fosse um homem de sunga, não ia ter nada. Ia ter. Comentário. Falar das minhas pernas. Tem vários que falam de mim. Ok, mas fala que minha barba tá branca, que eu tenho que tirar a barba, que eu tenho que, não sei. As pessoas cuidam da minha vida, é isso. Eu acho que assim, o dia que as pessoas se preocuparem realmente com o conteúdo do que com a casca. Exatamente. Eu já tô esperando um comentário falando, mas esse episódio não era sobre EAD? Por que vocês estão falando de mulher de novo? É sobre tudo. E ó, vou te falar, você mulher, você consegue mais, cara. Eu tô te falando, eu estou trabalhando, eu decidi, não foi uma coisa que aconteceu, foi uma obra divina ou foi um acaso, não. Eu escolhi, eu quis que as minhas plataformas, tanto o curso em vídeo quanto essa plataforma nova, fosse 100% desenvolvida por mulher. Por quê? Em primeiro lugar, pra provar que pode. E segundo, que eu tô conseguindo provar, pra provar que é melhor. Para com essa idiotice, sabe? A nossa vinheta é porque nós podemos. O nosso lema. E assim, eu já estou pedindo não, eu já estou convocando porque o Gustavo Guanabara, o professor Guanabara já me permitiu pra Jess isso. Nós estamos convocando, assim que ele terminar os projetos dele lá, ele, por favor, tragam as programadoras pra gente conversar da tecnologia em si que foi usada. Óbvio que ele não vai trazer código aqui, tá, gente? Não vou nem ditar, não vou ditar. Mas falar das tecnologias, vamos falar se teve padrão de projeto, se não teve, o que foi usado, se usou metodologia ágil, se não usou. Vamos fazer um bate-papo bem técnico com as mulheres, porque nós podemos conversar tecnicamente, a gente consegue fazer isso, tá? Isso aí. Sem ser feminazes. Não, sabe, pra cacete, ó, é organizada, faz o trabalho limpinho, não fica fazendo trabalho sujo. Preciso de um negócio hoje hoje de manhã eu mandei pra Priscila, beijão, Pri. Hoje de manhã mandei um negócio pra Priscila. Priscila, eu preciso que quando eu clique aqui aconteça isso e isso. Ela me mandou meia hora depois, Guanabara, já tá pronto. Eu falei, tu tá de sacanagem que tá pronto. Não tá pronto, impossível, tá? Não vai tá pronto com esse tempo. Aí eu fui lá, testei. Vamos descobrir qual foi a bruxaria que ela fez pra tá pronto em meia hora. Linda. Código lindo, estrutura linda e pronto, é isso. Vou trabalhar com elas pra sempre e tenho orgulho de dizer isso. Não é porque, você deu oportunidade. Não. Elas deram oportunidade pra que eu pudesse deixar ela fazer ela trabalhar com a gente. Eu sou muito grato por isso. Eu acho muito bacana. Um beijo pra equipe, porque a gente sabe, a gente já conversou muito aqui que tem muitas mulheres que têm vergonha de dar a cara pra bater e homem não isso tem. Homem já consegue ter esse malemolejo de ir mesmo
mesmo. Eu tenho que tá falando lá na vaga que eu preciso saber PHP. Eu falo que eu sei PHP, mas eu assisti todos os cursos em vídeo antes de eu ir lá pra entrevista. Que isso geralmente homem faz isso, né? Mulher não, mulher nem tenta ir lá, nem tenta falar assim, não, eu vou aprender. É isso. Ó, vou falar o nome das duas aqui pra gente poder não, ele tá escondendo. Priscila Marinho e Amanda Taylor. São as duas responsáveis por toda a parte de interatividade, banco de dados, organização de conteúdo. E a pessoa responsável pelo conteúdo do curso em vídeo não sou eu também. Eu sou responsável por gravar a aula e botar minha cara lá. Quem é responsável por conteúdo é a Lisane Monteiro também, experiente pra caramba, formada em marketing, especialista em SEO. Então, mulheres, cara, vocês conseguem, e eu tô provando que conseguem. Eu queria 100% da equipe do curso em vídeo mulher. Queria, juro. Tirando eu, óbvio. Mas o Ramon... Eu queria ser mulher também. Mas o Ramon não quis fazer. Eu acho que a diversidade é bacana, então eu acho que só mulher não. Eu queria pra esfregar na cara de um monte de babaca que fala que não é possível. Eu queria mesmo, só que o Ramon não aceitou a operação de mudança de sexo. Aí não vai rolar. Eu falei, eu faria a minha, tranquilo. Já tenho quase 40 anos de homem aí, então mais 30, 40 de mulher, tô no meio a meio, só tranquilo. Mas o Ramon não, ele é jovem, não tava querendo não. Mas vai ser muito legal, já estou aqui fazendo um convite pra essas meninas lindas. Ramon, sinto muito, não, tá fora, mas você vai ficar pra depois, tá? Não, o Ramon não é programador. O Ramon foi meu aluno de programação e não sabe escrever uma linha, coitado. Ele tem problemas sérios. Mas é um designer de mão cheia. Mas isso aí acontece. Designer, cara. O cara, ele tirava 0 na minha prova, mas o mousepad, ele era meu aluno na escola pública, então não tinha mousepad. Então era uma folha de caderno que o aluno tinha que usar. A folha de caderno dele, eu ficava pra mim, porque ele não fazia nada na prova, mas ele fazia um desenho lindo. E aí, quando eu precisei de um desenhista na empresa... Então, assim, precisa ser programador pra ganhar a vida? Não. Se você escolheu ser programador, seja um bom programador. Se você não sabe escrever uma linha, mas você sabe desenhar, desenhe como ninguém. Se você não sabe nem desenhar, nem programar, sabe cozinhar, seja um ótimo chefe, abra seu restaurante. Eu não estou dizendo aqui que a programação é a única salvação pra vida de todos. Não. Tem um monte de gente aí que trabalha com um monte de coisa e é feliz. A regra da vida é ser feliz. O resto, amigo... É ser feliz e independente do gênero. Exatamente. Você tem que ser competente. Exatamente. O que eu acho bacana disso tudo que a gente falou aqui é falar do crescimento pessoal, que eu acho que ele tem que ser acima de tudo. Eu acho que você tem que ter, se você quer estudar, você quer ter o seu diploma foda, seja presencial, seja à distância, você quer estudar, sim, mas eu acho que acima de tudo você tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa que quer crescer, que quer ajudar as pessoas a crescer, igual o Guanabara, igual a gente, que quer mostrar o exemplo de mulheres na área de TI. O Guanabara quer trazer mulheres para programação também na equipe dele, mas ele quer fazer uma inclusão com a EAD dele, e assim, a gente deseja toda a sorte do mundo, e que obrigado. Isso, assim, assim, eu e a Jess, nós somos, ele é nosso crush, né, gente? Assim, a gente ficava só olhando ele e falava assim, um dia nós vamos chamar, e esse dia aconteceu, e foi lindo, ele foi super disponível, eu demorei a ter coragem de convidar, mas quando eu convidei, ele atendeu, e assim, veio falar, e eu tenho certeza que nós vamos chamar ele de novo, porque isso aí tem um conteúdo, gente, obrigado, SC, que merece aí muito, e assim, se sinta à vontade também de, Ana, Jessie, eu quero falar disso, só que eu não quero gravar o podcast, eu não quero editar. Vocês jamais. Querem falar, vamos falar isso aqui? Vamos falar comigo disso aqui? As portas estão abertas pra você falar isso. Muito obrigado. Eu queria deixar pros ouvintes aí a dica. Faz alguma coisa legal na sua vida. Faz uma coisa que você se orgulhe. Sabe aquele teu ídolo lá do YouTube, aquele cara que você venera no YouTube, que não tá nem aí pra você? Tenta imaginar ele daqui a 20 anos vendo os vídeos dele. Será que ele vai ter orgulho? Eu tenho certeza de que tudo que eu tô vendo agora, há 5 anos atrás do que eu fiz, eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Foi a melhor forma? Não foi. Foi a melhor iluminação? Foi a melhor câmera? Foi o melhor momento? Não foi. Mas foi o momento em que eu fiz. Você ficar esperando pra ficar perfeito
perfeito, eu converso muito com meu pai sobre isso. Existe o feito, o bem feito e o perfeito. E tem o mal feito que a gente nunca quer. Então vamos botar a escala aqui, ó. Mal feito, feito, bem feito e perfeito. Eu sempre busco o bem feito. Se você buscar sempre o perfeito, você não faz nada. Porque nunca vai estar perfeito pra você começar. Exato. Nunca. As coisas têm que sair. Acho que a gente nem pensou nisso, né, Jess? Tem muita gente que fala assim, nisso. Eu tenho um sonho de ter um podcast, eu tenho um sonho de ter um canal, mas eu preciso da câmera igual a do Jovem Nerd. Eu quero lançar um podcast, mas eu quero a mesa igual a do Miro ou igual a do Léo. Não, você não precisa ter igual, você precisa ter qualquer uma. E começa, você precisa começar. Eu não tenho mesa aqui pra gravar, a Jessie não tem mesa lá pra gravar. Quando a gente começou, a Jessie já tinha um microfone melhor que o mesmo microfone que eu tenho agora. Isso aí. Mas eu comecei com um headset que eu paguei nele. Hoje ele tá no mercado nem R$200. É o LX3000 da Microsoft? É, o LX3000 e ele eu gravei muitos podcasts, muitas participações. E assim, é aquele negócio que eu te falei também em off, que já me perguntaram, assim, eu me perguntei e hoje agora as pessoas me perguntam, o que é ser um podcast, no caso de podcast, profissional, amador? Eu falei assim, olha, você tá esquecendo uma categoria aí que tem o porco. Que hoje nós somos amadoras. A gente quer fazer o melhor, mas a gente não busca, assim, a gente gosta do retorno que a gente tem de feedback, sim, mas a gente não busca retorno financeiro e a gente também a gente não tem uma certa preocupação do feedback dos ouvintes, mas a gente preocupa em entregar o melhor para todos os ouvintes. É, muito bom. Então é o melhor de conteúdo, é o melhor de áudio, nós temos, assim, não sei, por mim, o Thiago é o melhor editor, mas, assim, é buscar um dos melhores, ele também tem o equipamento todo dele lá pra ele fazer tudo, ele vira à noite, como ele já virou já pra gente, pra editar, pra sair o negócio no dia, porque ele e a Jess, nós temos um compromisso de pelo menos todo dia 10 ter um Pode Programar e a gente tenta fazer mais um. Ó, o Thiago Miro, eu quero registrar aqui, vocês me mostraram, vocês me relembraram isso. O Thiago Miro foi há uns 5 ou 6 anos atrás, não vou me lembrar, me desculpa. Eu dei uma palestra na Campus Party, na verdade foi uma oficina de como criar um podcast. E eu fui lá, falei um monte, caguei regra pra caramba. Aonde que foi? Aonde? Podcast? Não, Campus Party aonde? Que ele falou. Foi na Campus Party. Recife? Foi de Recife? Aquela foi da... Não foi Recife não, aquela foto. Foi de São Paulo, se eu não me engano. Eu dei uma palestra sobre criação de podcast, ele foi lá, falou que tava começando a carreira dele, tirou uma foto comigo. Bota essa foto que vocês me mostraram no post pra galera ver. Thiago, se você autorizar, eu coloco. Ele falou que foi Campus Party Recife 2012. É porque eu circulava muito Campus Party, né? Antes de virar um evento de youtuber famosinho só, eu circulava muito em evento, sabe? E ele falou que, ó, ele tinha o Guanacast e eu só era um humilde ouvinte e nunca imaginaria conversar com ele num podcast. É igual a situação nossa aqui. Muito show, cara. Muito show. Até hoje eu sou parado, às vezes me falam no Twitter, né? O cara que tem podcast fala assim, cara, eu comecei podcast numa palestra do Guanabara lá na Campus Party, há não sei quantos anos atrás, e não sei o que, uma oficina. Foi a primeira oficina de podcast do Campus Party. Depois o Léo, né, pegou essa vaga e arrebentou, muito melhor do que eu, mas eu fui o primeiro. A primeira oficina de podcast da Campus Party foi minha. Foi o Ednei, o Internei, que me chamou, falou, cara, Guanabara, eu preciso muito que você ensine pra galera, né? Você tem essa missão. Eu falei, beleza, vamos lá. Fui lá, tirei foto com as pessoas, ensinei o que eu tinha, né? Falei o que eu usava, mostrei as coisas e estamos aí, sabe? Hoje não gravo mais podcast. Quer dizer, não gravo mais podcast. Hoje Por conta própria, né? Não, eu participo de um podcast. Eu sou host do Hostcast, que é uma empresa que é a podcast só sobre hospedagem de sites, sobre tecnologia. Essa temporada a gente tá falando sobre empreendedorismo digital, entrevistando um monte de gente. Já entrevistei o cara que criou o Videolog, já entrevistei o diretor da Wallhost, já entrevistei o dono agora da... Oh, meu Deus. Eu já entrevistei gente do Google, tudo dentro desse podcast. É um podcast empresarial, é da Hostnet, eu sou host, mas eu não edito mais podcast porque simplesmente eu não quero mais, sabe? É isso, as pessoas têm que respeitar a nossa opinião. O dia que, sei lá, vocês quiserem migrar pro YouTube ou migrar pra outra plataforma, seus ouvintes têm que seguir vocês. Essa é a missão. Acredite sempre em quem acreditou em vocês. Olha, eu não tenho competência para YouTube. Eu também achava que não tinha.
relaxa, um dia você consegue. Tem mais que eu, Ana, vai por mim. Tem nada, Jess, você que é muito tímida, para com isso. É só vocês começarem. Se começar é uma cachaça, é igual o podcast. O legal do vídeo é que você mostra pras pessoas, você vê a reação, é igualzinho o podcast. Só que o legal é que no final do mês pingam uns dólares aí, né? Então acaba sendo vantagem. Pois o negócio é esse, que também é um outro assunto. Exatamente. Que a gente pode falar disso aí quando a gente... Agora eu não consigo de mais nada, porque eu trabalha pro dinheiro ou trabalha pro prazer? Não, eu trabalho... Tudo na minha vida, desde que eu comecei minha carreira, eu trabalho com o que eu gosto. O dinheiro é consequência. E graças a Deus a consequência tá sendo boa. Não sou rico, não sou milionário, mas eu consigo fazer tudo aquilo que eu sonho. Mesmo que seja, pode demorar um pouquinho mais. É o que eu falei. Tem aquela frase, eu nunca consigo acertar, ainda mais agora essa hora da noite. O difícil eu faço. O impossível demora só mais um pouquinho. E eu acho interessante, só pra gente, isso aqui, você falar isso, e eu queria que as pessoas entendessem que isso tudo veio com trabalho, veio com noite virada, que assim, não adianta, gente, vocês que estão mais novos aí, óbvio que um e outro vão ter aquele dedinho de Midas ali pra fazer virar ouro, mas a maioria vai ter que ralar. Eu ralei muito, assim, eu ralo ainda hoje, mas hoje eu já tenho, pelo menos eu, como eu sou casada, eu junto a minha renda com meu marido, então, assim, a gente consegue ter umas coisas que há um tempo atrás eu não conseguia. E é com isso aí, com muito trabalho duro. A Jessie também tá conseguindo as coisas dela agora e também por trabalho dela. Não foi fácil. Isso aí, nada é fácil. Não foi sorte. Não, sorte existe? Existe. Eu não conheço não, mas existe. Alguns sei. Existe sim. Existe gente que acaba, o pai ou algum familiar que já entrou na área já e consegue. Só que mesmo assim, gente, você tem que provar, por mais que seja mais fácil a entrada, mas a sua permanência, igual a gente fala aqui do Jovem Nerd toda hora, Jovem Nerd tá lá em primeiro lugar, mas pra ele se manter lá em primeiro lugar, não é fácil, porque ele tem que lutar somente com ele. Faça um podcast por 10 anos lançando um episódio toda sexta-feira. Só começa por aí. Não tô falando de mais nada, não tô falando de vídeo, não tô falando de empresa, só de podcast. Nada. E assim, eu acho que as pessoas têm que parar de olhar pros outros e fazer o seu. Então, se você quer o seu sucesso, se você quer que você se dê bem, então corre atrás do seu. Se você quer olhar o outro como exemplo... Volta aquele mesmo negócio que eu falei. Para de defender a sua linguagem de programação falando mal de outra. Para de defender o seu sonho falando mal do sonho do outro. Falar mal do fulano, do Beltrano é fácil. O difícil é você sentar a bunda e fazer melhor do que ele. Então, boa sorte. Se ele conseguiu, você também consegue. Não tô falando que você não consegue. Todos nós conseguimos. Agora é só ter persistência. A sorte não depende só de sorte esses negócios, não. Sorte e oportunidade, meu filho, você tem que estar muito preparado pra ela. Isso aí. Muito preparado. Isso aí. Ela pode passar e você nem perceber. E é com isso que a gente fecha esse episódio longuíssimo que a gente teve. Agora a gente fecha o primeiro bloco, né? A gente fecha o primeiro bloco, vamos pro segundo de 5. Agora toca a vinheta e toca vírgula. A vírgula pra quebrar o bloco. O próximo bloco é eu dormindo, né? Eu roncando. 2. Nós 3 dormindo. Os 3, Eu queria, assim, imensamente agradecer ao Gustavo Guanabara, ao professor Guanabara, porque tem 2 pessoas aqui conversando comigo, com a Jessie. Tudo a mesma coisa. Eu queria também agradecer a Jessie e também me agradecer porque eu tive que fazer o maior rebuliço pra conseguir fazer as coisas acontecer, a Jessie e o Gustavo. Verdade. Não foi fácil. Nem isso foi fácil. Nem isso foi fácil, mas a gente conseguiu tempo hábil pra gente tentar conseguir dar o melhor pra vocês no tempo hábil. Isso aí. Eu gostaria de te agradecer. E agora, Jessie, eu tô falando demais. Não, acho que é isso, né? A gente falou demais. Vamos deixar o Guanabara dormir agora. Meninas, parabéns pelo projeto. Contem sempre comigo. Se vocês precisarem, manda a pauta aí. Se eu tiver como colaborar, dar meus centavos de colaboração, estarei junto de vocês. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho. Muito legal. E, assim, persistam porque o resultado vem aí. E o de vocês não tá muito longe de chegar, não. Pode ter certeza. Tomara. A gente já ganhou, já ganhamos. Nosso resultado já vem, já. Então tá bom. A gente ganha com o nosso... Hoje, a gente tá trabalhando, então o nosso pagamento hoje é feedback, mas o dia que a gente tiver ganhando um pouquinho mais coisas, vai ser ótimo também. E eu queria também agradecer imensamente aqui, só falando rapidinho, que no episódio anterior nós tivemos algumas falas de vírgula sonora. Eu queria agradecer ao meu marido, que prestou o serviço de fazer
fazer algumas frases machistas, mesmo a contragosto, porque ele não gosta disso, mas ele fez em prol de trazer, falando sobre mães, sobre mulheres na área de TI. Então, eu só queria fazer esse disclaimer que acabou que a gente não conseguiu fazer no episódio anterior. Agradecer imensamente a todo mundo. Um beijo pra vocês, gente. Tchau, Valeu, tchau. galera. Um beijão pra todo mundo. Beijão pras meninas. Parabéns pelo trabalho. Continue assim. E felicidades aí nessa podosfera. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo. Olá, queridos! Estou aqui de volta, sozinha, porque a Jessie foi colocar um sistema em produção e acabou que não vai dar tempo da gente gravar os comentários do episódio anterior. Só que a gente gostaria de agradecer imensamente, porque o episódio com a Alda foi top, top, top. Tô falando top mesmo. Tô sim. Foi muito bom. Teve um engajamento nos comentários, assim, maravilhoso. Tanto no Twitter, quanto e-mail, quanto comentário no post. Então, assim, vocês são foda. Foi muito bom. Então, assim, como ela não tá aqui pra gravar comigo, eu vou deixar pro próximo episódio pra gente gravar nós duas. Nós vamos selecionar e nós vamos procurar tentar colocar um pouquinho de amor, de tanto amor que vocês passaram pra gente nos comentários. Foi assim, foi maravilhoso. Eu queria também falar pra vocês que nós vamos deixar aqui o link no post do crowdfunding do Guanabara. Tá lá no post, é vocês clicarem lá se quiser ajudar, porque o cara tem as mães de ensinar, Python tá aí e o curso vai ser de graça. Então, assim, ajuda. E também eu gostaria de falar aqui do evento que vai ter do Jungle Girls Salvador, dia 29 de julho, lá em Salvador. E vocês, é só clicar no post, ou então vocês procuram Jungle Girls Salvador. Esse nome é muito difícil de falar, gente. E lá tem melhores informações sobre o evento. Vai ser dia 29 de julho, então ainda dá tempo de se inscreverem. E aí vocês vão lá. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só vocês entrarem em contato pelo e-mail podeprogramar@mundopodcast.com.br, ou pelo Twitter da Jessie, que é Jessie Zanelato, ou pelo meu, que é Aninha Bastos. Ou, se vocês quiserem conversar com as duas ao mesmo tempo, é @podeprogramar. No Facebook, é só procurar também por Pode Programar, ou no Instagram, ou no Google+, tá bom? Um beijo pra vocês e muito obrigada por tudo. Vocês são demais e o que seriam da gente. E don't panic! Tchau!